A minha ideia com essa palestra, pessoal, só para setar as expectativas de todo mundo, eu quero fazer... na verdade, eu quero dividir, eu vou até passar aqui para frente. Eu quero dividir essa palestra em, mais ou menos, a divisão não é muito clara, mas eu quero dividir ela em duas partes. Uma parte que eu vou falar do Full Text Search, básico, assim, do jeito que ele é, as configurações padrões. E a outra parte que eu vou falar, cara, como que você consegue levar isso para um outro nível, assim, você consegue fazer o que eu costumo chamar que é umas maracutaia que você faz com o Full Text Search, você consegue fazer umas coisas que muita gente acha que não é possível fazer no PG. E acha e com razão, porque se você olhar artigos, essas coisas, é muito difícil você ver um modo um pouco mais evoluído de fazer isso. E aí eu vou mostrar alguns exemplos. Mas antes de falar desses exemplos, eu queria comentar só um pouco, um background para vocês, e também ver também um pouco a interação de vocês. Como é quase um workshop, vai ter 2 horas de palestra, é bastante coisa. Então o que eu queria? Putz, eu tô com alguma dúvida no meio, se vocês quiserem levantar e perguntar, acho que é bacana, tá? Talvez no meio do caminho eu vou ter que controlar um pouco o tempo, falar, não, deixa algumas perguntas pro final, tal, mas eu acho que é legal a gente ir fazendo as perguntas no meio mesmo, que aí a gente já consegue se livrar de algumas dúvidas. Só para me apresentar antes, né? Começar do começo. Meu nome é Matheus de Oliveira. É só isso meu nome mesmo, tá? Não tenho outro sobrenome, então tenho vários homônimos por aí. E eu trabalho no iFood hoje. Trabalho no iFood já faz uns 4 anos, na verdade. A minha experiência com PG especificamente vem desde 2012, mais ou menos, quando eu comecei a sair da faculdade, eu comecei a trampar direto com PG, porque eu descobri que eu tinha uma facilidade com banco de dados e meio que fui obrigado a trabalhar com banco de dados. Mas eu tenho um background forte de desenvolvimento também. E trabalhei com consultoria, treinamento e tal. E no PG o mais longe que eu cheguei assim, de avançado foi conseguir mandar alguns patches pro Postgres, que eu recomendo para quem quiser, é uma experiência bem bacana. Os meus patches eu admito que são bem simples, assim, mas a minha ideia é muito falta de tempo, assim, é um pouco trabalhoso, mas a minha ideia é até tentar mandar mais coisas. Sobre o iFood especificamente, quando eu entrei no iFood não usava Postgres lá, na verdade usava outros bancos de dados. E aí eu entrei exatamente porque a galera já queria usar Postgres, então não foi assim que eu entrei e decidi que ia usar Postgres, eu acho que na verdade foi o contrário. A galera falou, putz, a gente gosta pra caralho de Postgres, agora vamos contratar alguém que manja de Postgres. É aí que me contrataram. E depois disso já contrataram mais uma galera, e estamos contratando mais uma galera, tem sempre pessoas entrando no iFood, é uma empresa que está crescendo bastante. E um dos desafios do iFood que a gente teve recentemente, assim, cerca de 1 ano atrás, eu estava aqui no PGConf do ano passado, eu não sei, alguém veio na minha palestra ano passado? Você? Alguma galerinha veio. E ano passado eu mostrei um case que muita gente curtiu pra caramba, que era um case da plataforma de buscas do iFood, certo? E essa plataforma de buscas, eu vou deixar pra falar um pouco mais da plataforma um pouco depois, se der tempo, aí a gente encaixa. Tanto que nem tá nesses slides, mas eu uso os slides do ano passado, é bem tranquilo. Essa plataforma de busca no iFood, só pra vocês entenderem, é o seguinte. Eu vou depender de internet nesse momento, então pode ser que dê errado, mas tudo bem. Quando você entra no iFood, na página inicial, depois que você escolhe o endereço, tem a listagem de restaurantes, certo? Você consegue ver a listagem certinho. Deixa eu só abrir de novo aqui, vamos ver se ele... Tem a listagem de restaurantes e tem uma coisa muito importante dessa listagem, que é o seguinte. Eu vou aumentar um pouco, tá meio ruim de ver, né? Só pra vocês terem uma ideia. Tem uma coisa chata no iFood que é o seguinte. Até o ano passado, até cerca de agosto, eu acho. Na verdade, a gente subiu essa solução em agosto. A gente tinha um problema grande que a gente usava o Elasticsearch para indexar os dados dessa busca. Só que era um problema grave, porque a gente usava o Elasticsearch principalmente por causa da busca textual que ele tem. Então, a gente tinha a busca textual, que é o que está aqui em cima, no Elasticsearch, que era bem legal. Só que a gente tinha alguns problemas. O primeiro problema que a gente tinha era... O Elasticsearch ele indexava os restaurantes, indexava o cardápio e fazia busca textual bem legal pra gente. Isso não era um problema nenhum. O problema era, as nossas buscas elas são todas geolocalizadas. Sempre que eu vou fazer uma busca, eu tenho uma latitude e longitude. E aí eu tenho que definir, dada a latitude e longitude, quais são os restaurantes que atendem nessa área. E para a busca geolocalizada, e no nosso caso são de fato polígonos, cada restaurante cadastra vários polígonos, na verdade são vários polígonos que ele fala, eu atendo essa região e esse polígono tem o valor de taxa de R$5 e tempo de entrega de 20 minutos, por exemplo, tá? Quem sabe o que é o cara foderástico para fazer esse tipo de query, esse tipo de coisa geoespacial? Quem me dá um nome? Oi? PostGIS, certo?
E aí, o que a gente chegou à conclusão? A gente tinha um problema que era o seguinte, a gente já tinha um microserviço que usava muito o PostGIS, que era o que cadastrava essas áreas, a gente fazia a busca lá, tal, e etc. Só que a nossa plataforma de busca, ela tinha um problema. Quando você buscava latitude e longitude, ela batia no serviço de áreas, trazia uma lista enorme de IDs, mas enorme mesmo, assim, potencialmente são todos os restaurantes daquela área que ele atende, já com a taxa e tempo. Dessa lista, ele batia mais em uns 4 microserviços, eu nem vou entrar em detalhes de todos eles, mas era uma complexidade bem chata. Imagina assim, para cada um desses IDs ele batia em mais 4 microserviços, depois desses 4 microserviços, no final ele batia no Elasticsearch, e aí que ele aplicava a busca textual e etc. Só que ele jogava todos os IDs para o Elasticsearch, sabe? Então assim, a gente tinha um problema considerável até de performance e de escalabilidade, a gente tinha que ficar escalando máquina por causa disso. Esse serviço, por ele bater num monte de outros serviços e ser extremamente crítico pra gente, porque é a nossa porta de entrada, é quando você abre e vê os restaurantes, ele tinha vários problemas de... O código dele acabou ficando muito complexo. E aí um dia a gente tomou uma decisão, falei, cara, esse serviço agora, a partir de agora é um legado, e vamos nos livrar dele, vamos fazer um outro. Como que a gente decidiu o que a gente vai fazer? Bom, o sonho que a gente tinha na época era, e era bem um sonho assim mesmo, porque a gente nem sabia exatamente se a gente conseguiria fazer. Isso foi em março do ano passado que a gente decidiu que a gente ia fazer isso. O nosso sonho era, e se a gente tiver um banco de dados que tem todos os polígonos, todos os restaurantes, todas as informações de todos os outros microserviços que a gente quer. O que são esses outros microserviços? Só para vocês terem uma ideia. São serviços que têm os dados cadastrais do restaurante, a avaliação é um serviço de avaliação, tem um serviço que tem taxa de tempo, tem um serviço que define se o restaurante está conectado ou não na nossa plataforma, que ele fica mandando um heartbeat ali para saber se está conectado ou não. Esse, por exemplo, esse do heartbeat foi um problema. Quando a gente tentou sincar isso com o Elasticsearch, a gente falhou miseravelmente, assim. Não porque a gente não conseguiu, na verdade a gente conseguiu, só que deu muito trampo. O Elasticsearch é ótimo para consulta, mas para escrita ele é um pouco chato, assim. Ele engargala fácil para escrita, tá? E quando a gente estava nessa... A gente tentou, cara, vamos abrir a cabeça e vamos pensar em tudo que a gente pode imaginar. E por incrível que pareça, no começo a gente nem considerou o Postgres. Mas porque, cara, já estava com o Elasticsearch e a parte da busca textual era bem legal. Para que a gente vai mudar, né? Só que aí a gente tentou primeiro colocar todos os polígonos que a gente tem no Elasticsearch. E aí a busca textual dele foi linda, mas a parte geoespacial a gente não conseguiu fazer isso performar muito bem. Tipo, uma consulta só, dado o latitude e longitude me traz os restaurantes, que era o que a gente tinha no PostGIS, era muito mais lenta. E a gente não soube resolver. Pode ter sido culpa nossa, tá? Não vou dizer que não. Mas aí a gente teve uma outra ideia que é o seguinte, todos os nossos outros microserviços já usam Postgres. E se a gente sincronizasse via replicação lógica todos esses caras num cara só? E usasse esse cara para servir essa página que vocês estão vendo aqui, que é a listagem dos restaurantes, né, que tem as listagens aqui. Deixa eu ver se carregou aqui. Não. Que tem a listagem. Tem as listas que não está carregando aqui, eu não sei porquê, eu acho que deve ter bugado alguma coisa. E tem a busca textual. E a busca textual, tipo, sei lá, que todo mundo já está pensando, tenho certeza disso. Vou buscar cerveja. Então eu tenho restaurantes que tem cerveja, cervejarias e etc. E pratos que tem cerveja, que são cervejas de fato. Então tem vários tipos de cerveja lá. Beleza, então eu tinha que fazer as duas coisas. E aí a gente começou a levantar os prós e contras das soluções. Se a gente ficar no Postgres, o que a gente ganha e o que a gente perde? Se a gente ficar no Elasticsearch, o que a gente ganha e o que a gente perde? E a conclusão foi unânime para o Postgres em todos os aspectos, exceto a busca textual. Todos mesmo, assim, cara, a performance do PostGIS era melhor, a escalabilidade, por incrível que pareça, pra gente era melhor do que a do Elasticsearch, porque o volume de dados, apesar de terem milhares de restaurantes, o volume de dados final não é tão grande, vai dar uns 20, 30 gigas, desculpa. Desses 20, 30 gigas, uns 20 gigas são só os polígonos, saca? Então, com 20, 30 gigas é muito fácil a gente colocar isso aqui num grupo de autoscaling, criar um monte de réplica e boa, certo? Então a gente tomou uma decisão, digamos que talvez ousada. Para muitas pessoas que eu falei isso, eu já conversei com pessoas especialistas em Elasticsearch e falaram, nossa, caramba, vocês fizeram isso. A gente tomou uma decisão de sair do Elasticsearch e ir pro Postgres. E aí ele falou, cara, o Postgres tem tudo que a gente quer, menos busca textual. Aí eu tomei como um desafio pessoal de falar, cara, beleza, se essa vai ser a nossa decisão, eu vou ter que achar um jeito da busca textual do PG ser tão boa, e veja que a minha restrição era essa, ser tão boa quanto a que a gente tinha do Elasticsearch. Não precisa ser melhor, não precisa ser a coisa mais linda do mundo, tipo... Então eu só precisava ser tão boa quanto. Eu não podia, do ponto de vista de produto pro iFood, piorar a situação que a gente tinha. Tá? E aí nessa palestra o que eu quero falar hoje, chega de falar do iFood, depois se der tempo eu mostro os diagramas mais bonitinhos. O que eu vou falar para vocês hoje é como que a gente fez isso.
Como que eu afundei na minha cabeça. Eu sabia full text search básico, mas eu sabia que tinha um problema muito simples, que é o seguinte. Eu buscando cerveja, beleza, é fácil você fazer uma busca textual disso aqui. Você podia botar um like, porcentagem, cerveja, porcentagem, que ia dar certo. Mas e se eu buscasse cerveja? Sei lá, depois que você já tomou uma, você quer tomar mais umas, né? Você não consegue digitar. E aí você busca cerveja. E aí ele acha, tá vendo? Ele acha as mesmas coisas. Hoje ele acha, viu? Já tá a solução certa. Primeira vez que a gente fez uma POC disso, já foi pro ar e óbvio ele não achava. Outras coisas, acento, apóstrofo, teve várias coisas que a gente foi tunando. E teve uma coisa que a gente acabou gostando dessa solução do PG. A gente criou uma solução tão dinâmica pra gente que a gente consegue tunar várias coisas. Coisas do tipo, cara, a busca textual do prato, ele tem um certo fuzzy desse de cerveja, tal, um pouco mais rígido. Você tem que ser um pouco mais próximo da realidade. Do restaurante não, ele já é um pouco mais aberto. Por quê? A gente percebeu que os nossos usuários, eles erram mais o nome de restaurante. Porque tem muito restaurante que tem nome em inglês, coisas tipo The Fifties. Cara, se você falar The Fifties e você não fala inglês, você não sabe como escrever The Fifties. Então talvez você vai quiser Fifi com I no meio, sabe? Tipo, então você vai ter coisas assim. E aí a gente foi conseguindo tunar, e hoje essa solução, o resultado dela tá... Eu não posso dizer que tá melhor, mas tá levemente melhor do que o que a gente tinha no Elasticsearch. Só pra vocês terem uma ideia. E aí eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Antes de eu mostrar, eu queria só ter uma ideia. Quem aqui já viu Full Text Search, já brincou alguma coisa? Quem nunca viu, é a primeira vez que tá ouvindo falar. Tá? Só pra ter uma ideia. E quem já viu, já brincou com os dicionários, criar sinônimo, fazer coisas do tipo? Legal, bastante gente. Bom, então o que a gente está buscando aqui? Vamos encontrar o Waldo, porque a gente tem um monte de documentos, um monte de coisa, e a gente tem que encontrar o que a gente precisa. Tá? Então vamos lá. Bom, antes de falar exatamente do Full Text Search especificamente, vamos falar só um pouco, como é que eu consigo fazer busca textual no Postgres. Tem as formas simples, putz, eu crio um like, faço uma expressão regular, eu tenho uma busca textual. É boa? Talvez, depende da situação, tá? Não vou dizer que nada é ruim, eu acho que depende muito da situação. E uma das coisas que eu acho bem legal do PG é isso, que ele te dá um monte de opção e você tem que escolher a que você quer. Tem o lado ruim disso? Tem. Ele te dá tanta opção que você fica em dúvida do que você vai usar, né? Então eu vou mostrar alguns desses exemplos aqui. Então com like, uma coisa que eu falo é, cara, se você está fazendo um like, usa o PGTRGM, que ele vai otimizar o like ou I like, ou algumas expressões regulares ele otimiza. Então quem não conhece a extensão PGTRGM, usem ela porque ela é importante para esse cenário, beleza? E esse eu não vou mostrar tudo isso, tá? É só focar mais em Full Text Search daqui a pouco. Bom, e se eu quiser falar, cara, eu não quero só um like, eu quero buscar alguma coisa que é semelhante, tipo cerveja e cerveja, eles são semelhantes, eu quero conseguir casar esses dois. Se você pegar o PG, o core dele, não tem praticamente... Aliás, eu acho que não tem nada que vai te dar isso pronto, nada. Tudo que ele tem para isso está em extensões. Duas delas são extensões nativas, que é dentro da... Nativas, que são dentro da contrib do PG. Então você instalou um pacote contribs no seu SO, ou foi via código-fonte, já está junto com o Postgres. Que é a PGTRGM, que eu já comentei. Então, a PGTRGM, ela otimiza o like, só que ela tem operadores de similaridade também. Okay? Outra é a Fuzzy str match, que é uma função que ela tem várias funções de similaridade, distância de edição e etc. Tem um PG Similarity, que é um projeto bem bacana, que eu acho que só o Euler que está tocando esse projeto. O Euler que fez, cara, tem um monte de algoritmo de similaridade de strings, é bem interessante dar uma olhada. Okay? E tem esse, eu não sei falar, porque foi os russos que criou isso, que é um projeto... tudo que você pega de Full Text Search no Postgres, tipo, 99% daquele código foram os russos que fizeram. O Oleg, essa galera aí. Então, os russos são os dominadores do Full Text Search no PG. E vira e mexe, eles fazem experimentos e criam códigos separados, assim, criam extensões completamente separadas para fazer algum experimento, para não mexer no core em alguma coisa que eles estão brincando ainda, sabe? E essa é similar, eu não sei como é que fala. Acho que é similar, né? Ou similar, sei lá. É uma dessas, tá? Que é bem interessante. E tem, óbvio que a gente vai falar aqui, o Full Text Search, ok? Bom, o que eu tenho aqui? Eu vou tentar passar isso aqui um pouco mais rápido, porque eu acho que a maioria das pessoas já viram, mas depois eu mostro mais uns demos. Tá dando para enxergar a cor aí? Tá? Depois eu coloco esses códigos no terminal, tal, fica mais fácil. É o seguinte, todo o Full Text Search do PG são baseados nesses dois carinhos aqui, que são dois tipos de dados, o TS Vector e o TS Query. Então, tudo que você faz em PG é baseado em TS Vector e TS Query.
que seria o TS Vector? O TS Vector, você pega um texto normal, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você pega um texto, ele vai quebrar esse texto em vários tokens, que eles chamam também de lexemes, e vai fazer algum processamento em cima deles. O que é esse processamento? O Roma. Putz, vai que o cara que digita Romo ou alguma coisa do tipo, ele tira o A. Esse daqui, o roeu, ele não fez, mas tem alguns verbos que ele consegue fazer um stemming, que a gente fala, e reduzir ao radical da palavra, certo? Não achem que isso aqui é uma coisa que precisa ser legível. Tipo, se você escrever rato ou rata, é pra ser a mesma coisa. Então ele tira geralmente ele vai tirar o e a no final quando tá em português. Isso aqui já tá em português, tá? E essa é outra coisa importante, né? Na verdade, isso que eu tô falando depende da língua que você tá trabalhando. E o que o Postgres usa para isso é um algoritmo, não é um dicionário. Então algumas partes ele usa um dicionário, mas nesse caso específico é um algoritmo. Por isso que você vê, tipo, roupa, ele tirou o A. Pô, mas eu não tenho roupô, então não seria um problema, sabe? Mas como é um algoritmo, ele trata dessa forma, ok? E tem como definir uma língua. Então aqui está em português, porque eu defini o default para português, agora que eu executei, mas eu consigo definir, eu quero o inglês. Que esse aqui é o exemplo que tem na documentação do PG, que você vê para todo lado esse exemplo, ok? Então ele faz o stemming, tipo, o lazy com Y virou lazy com I, tá vendo? Por que ele fez isso? Cara, que lazing e coisas do tipo, tudo vai virar lazy com I e pronto. Então ele vai fazendo essas coisas. Porque se eu procurar lazy ou lazing ou qualquer coisa do tipo, ele vai achar esse texto. Beleza? Bom, e o TS Query? O TS Query eu acho que ele é um dos mais interessantes e o do que as pessoas menos trabalham. Se você pegar o TS Vector, ele não tem tanta coisa assim pra você ver. Na verdade, ele vai ter os termos que eu falei, que são esses que estão em vermelho aqui, e ele vai ter 2 pontos, a posição que esses termos estão na string. Pra que ele usa essa posição? Porque depois você tem uma função de ranqueamento que eu vou falar, aí essa posição ela é importante pra lá, ok? Mas depois eu falo disso. Bom, e o TS Query, ele já é um pouco mais interessante. O TS Query eu quero falar, cara, eu quero buscar rato e Roma. Então ele já traz tudo que tem rato e um e-comercial Roma. Eu poderia fazer também um TS Query assim, ó. O TS Query tem 2 formas de fazer. Uma é que você usa alguma função, por exemplo, a toTSQuery, e aí você fala rato, Roma, por exemplo, e ele faz... Opa! E Roma. Se você já definiu o seu operador aqui, ele vai fazer o stem, passar pelo parser, etc. Você pode fazer direto, convertendo para TSQuery. O que eu não recomendo quase nunca, tá? Porque ele tem um problema quando você faz direto. Se você não passa para ele qual que é o dicionário que você está usando, ou seja, quando você faz assim você não passa o dicionário, ele não vai fazer aquele stem, ele não vai processar a palavra, entendeu? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, TS Vector, e aí, sempre que eu tenho um TS Vector, eu quero verificar se ele casa com o TS Query, eu uso esse operador aqui, são 2 arrobas. Por que eu tenho que usar o operador? Por que o PG não criou uma função que passa os 2 parâmetros e ele retorna? Porque no Postgres, tudo que é indexado tem que ser um operador. Tá? Então, para a função de busca textual ser performática, tem que ser indexado. Esse caso aqui é indexado? Não, porque eu não tenho uma tabela, eu estou só fazendo um exemplo. Então, se eu fizer isso aqui, ele dá true. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma casa com rato e Roma. Só que lembra que eu falei que dá para você fazer direto assim, ó, e converter isso aqui para TSQuery? Já dá false, tá vendo? Então tome cuidado com esses casos que você vai fazer direto, que nem sempre ele vai funcionar. Beleza? Bom, e se eu procurasse, sei lá, só para mostrar a diferença. Rato e rainha. Rainha para ele não é a mesma coisa que rei. Algumas palavras masculino e feminino ele converte, nem todas. É aquelas que são bem diferentes. Então se eu tentar fazer, validar, esse cara aqui, faz o match, ele vai falar que não. Mas eu vou falar, cara, eu não quero saber todos os textos que tem rato e que tem a rainha. Eu quero saber todo o texto que tem rato ou que tem a rainha. O que você pode usar? O OR. Então o TSQuery, muita gente às vezes não sabe disso, eu não preciso só de um AND, eu posso fazer um OR. Eu posso fazer, na verdade, muitas outras coisas. Eu posso fazer, por exemplo, e ele não pode ter, sei lá, camundongo.
Sei lá, inventei. Tá? Então eu consigo negar, tem um operador de negação aqui dentro. E aí eu consigo fazer essas coisas. O único problema que eu tenho do test query é o seguinte. É lindo, é bem legal, você consegue fazer AND, OR, você consegue criar uma expressão bem legal. Você consegue fazer outras coisas, depois eu vou mostrar. Mas ele tem uma dificuldade. Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é uma string na prática. Você passa ele como uma string, e aí ele tem a sua sintaxe, ele vai validar a sintaxe. Então, se você passar alguma sintaxe, sei lá, bota um OR assim no meio, ele dá erro, tá? Então, assim, quando você está construindo um test query, que é o que eu vou fazer depois, daqui a pouco, tome um pouco de cuidado para não cometer esses erros assim, sabe? De colocar uma expressão que não é válida para ele, beleza? Pode parecer bobo, quando você está digitando na mão, você não vai fazer isso. O problema é que na vida real a gente vai ter um usuário final lá que manda um texto e você vai ter que processar esse texto e gerar um test query. Felizmente, o PostGIS ele tem várias funções para ajudar a gente a fazer isso. A mais usada, de longe, é essa daqui. Sei lá, o rato do rei. Vou pôr assim, ó, o rato do rei. E aqui já tem uma outra coisa interessante. O que eu fiz aqui? Eu fiz um plain to test query. Então, qualquer string que eu passei aqui, ele não vai dar erro de sintaxe. Ele vai aceitar, sem problema nenhum, ok? E aí, o próprio PG vai fazer o parser dessa string pra mim e vai me retornar um test query bonitinho. Por que aqui eu só tenho rato e rei, sendo que eu procurei o rato do rei? Alguém sabe? Exato. Por causa dos stop words. Quem nunca ouviu falar de full text search, já tem uma ideia do que é uma stop word? Quem nunca ouviu falar? Você? Sabe o que é uma stop word? A stop word é muito simples, cara. São os artigos, preposições, pronomes, coisas que eles acontecem demais nos textos livres por aí. Então tem textos que tem um monte de stop words. E aí, como ele tem muita, pro test vector, tanto otimizar o resultado da busca, porque, cara, se tem muita, provavelmente todo o documento vai casar mesmo. Então, não é importante. E segundo, por termos de performance. Quanto mais termos eu indexar, mais caro vai ficar a busca, certo? Então, o que ele faz por padrão, e eu não mostrei aqui, na verdade, ele faz isso para português e para as outras línguas diferentes, por exemplo, se eu converter isso em inglês, aí ele já usou o O. O do, eu não sei o que ele pensou que o do era, pra falar a verdade. É do, né? O verbo do. Né? Faz sentido. É auxiliar, né? Que verbo geralmente ele não tira, mas o do é auxiliar, então tem pra todo lado mesmo. Então ele tira as stop words do inglês, mas o O pro inglês não é uma stop word. Você não tem O como stop word no inglês. Então, as stop words especificamente, elas são de fato um dicionário, tá? Deixa eu mostrar até pra vocês. Se eu abrir esse arquivo aqui, ó, esse diretório aqui ele vai mudar dependendo da instalação que vocês fizeram, tá? Depois eu passo como você acha ele. E aí ele tem uma lista de palavras. Todas essas palavras aqui são stop words. Todas elas. Certo? Não são tantas assim, né? São 203 palavras em português. Vamos ver em inglês, só para ter uma noção? Ah, e é editável esse arquivo, tá? Se você quiser editar ele, adicionar suas palavras, remover as palavras que você não quer, você pode. Eu não recomendo editar esse arquivo diretamente. Eu já explico uma forma um pouco melhor de fazer isso, eu vou dar um exemplo disso. Mas ele é editável. Na verdade, o que eu recomendo é copia ele e gera o seu. É simplesmente isso. O inglês tem 127 só. Tem bem menos, ok? E tem várias outras línguas aqui, se você olhar. Todos os stop aqui tem German, Hungarian e etc. Beleza? Depois todos esses arquivos aí eu vou mostrar mais ou menos em alguns deles. Ficou claro os stop words? Beleza? Caso engraçado. A stop word, tanto no Elasticsearch quanto no Postgres, no caso do iFood, desculpa o termo chulo, mas ferrou com a gente. Porque a gente tem a infeliz situação de ter restaurantes que o nome do restaurante é 100% uma stop word. Tem um restaurante que chama isto e aquilo, e um restaurante que chama dele e dela, né, Magrão? Dele e dela. Aí você buscava, o cara não digitava fuzzy nem nada, exatamente o nome e não achava. A gente teve que fazer algumas gambiarras, e tem coisas que dá pra fazer, do tipo, cara, eu tô usando inglês. Eu não quero stop word. A gente podia ter editado o nosso dicionário e tirado as stop words que a gente queria, mas tem uma outra forma de fazer, que é isso aqui, ó. Tem um dicionário que é o Simple. Esse dicionário Simple, ele não vai fazer stemming, ele vai basicamente trazer tudo por minúsculo, coisinha muito básica, e quebrar em termos, tá? Então o Simple não tem stop words,
Então sempre que você quiser, putz, eu quero criar um dicionário do zero, que não tem nada e eu vou incrementando ele. Começa do simple e vai adicionando as coisas que você quer. Geralmente, quem já trabalhou com criar dicionários, criar configurações, é muito difícil você falar, cara, eu vou começar do zero. Não, você copia um que já tem e vai editando ele depois disso, sabe? Geralmente é isso que a gente faz. Beleza? No nosso caso específico, a gente teve que juntar os TS Vector, um que era com simple, só no nome do restaurante, e aí em português para o outro, e aí virou uma complexidade até um pouco grande. A gente está até querendo dar uma refatorada para ver se fica um pouco mais simples. Bom, é isso. Bom, o que mais que eu tenho? Tem algumas coisas interessantes no TS Vector, que é o seguinte. Eu posso buscar se o cara tem aquelas palavras em qualquer lugar do texto, que é o que a gente mais vai usar. Putz, tem a palavra em qualquer lugar do texto, traz para mim. Mas tem uma outra forma de fazer, que é que eles chamam de phrase search, que ele busca pela frase ali, frase não fica legal. Sentença? Quem me fala a palavra que eu estou procurando? É sentença? Na verdade ele junta as palavras, simples assim. Cara, eu quero buscar todo o texto que tem roupa, mas dentro do texto tem que ter rei de Roma junto. Não pode ser rei, alguma coisa, Roma. Tá? E o que ele faz? O problema é que o D é uma stop word, certo? Então o que ele faz? Ele está buscando todos os textos, porque depois rei, abre símbolo de menor, 2, símbolo de maior, Roma. Por que ele pôs assim? Esse símbolo aqui fala que, cara, eu quero buscar que tenha rei e tenha Roma, mas a uma distância de 2. Por quê? Pode ter uma stop word ali no meio que vai atrapalhar. E aí ele desconsidera ela. Então, o TS Query, ele tem coisas mais avançadas, além do end, do or, da negação, ele tem esse tipo de coisa também. E aí o PG, como eles são bem bacanas, eles fizeram essas funções phrase to TS Query, que você passa uma frase inteira, ele já gera o TS Query para a frase ali, que já com o operador de phrase, e fez Web Search to TS Query, que faz a indexação parecida com o que o Google faz. Se você põe aspa dupla, ele vai considerar o termo inteiro. Se você põe... web... Peraí. Oi? Obrigado, gente. Pode ir falando, tá? Quando vocês não estão enxergando, porque senão eu não vejo. Obrigado. O que tem aqui? Então, esse que eu faço é assim, que nem eu tinha falado, e eu posso fazer coisas do tipo... Eu acho que é assim. Deixa eu só ver se é isso. É isso mesmo. Eu acho que são só essas expressões que ele usa. Só dar uma conferida. Então, eu consigo pôr aspas duplas, eu consigo pôr menos 2 pontos e uma palavra. Ou menos 2 pontos, sei lá, e uma frase. E aí ele consegue fazer a negação. Ah, não, nesse caso ele não faz. Eu falei besteira, desculpa. É só palavra mesmo. Só palavra mesmo. E aí ele joga a negação. Então, a ideia desse web search to TS Query cara, eu quero gerar um TS Query pro meu usuário já pronto, assim, o cara vai digitar ali no campo textual e já sai um negócio que o cara consegue até criar coisas um pouco mais avançadas, como esse caso aqui. Então eu só passo a string para dentro aqui, pronto, ele resolve. Ele já gera o TS Query, ok? Lembrando que é sempre importante você saber qual que é a língua que você está trabalhando. Por enquanto, para quem não conhece de Full Text Search, pense que é a língua mesmo, tá? Em English, por exemplo. Eu estou fazendo em inglês, tá? Mas não é exatamente a língua, depois a gente vai ver. E como é que eu defino qual que vai ser o default se eu não passo o parâmetro, né? Por exemplo, nesse de cima eu não passei o parâmetro. Isso para todas as funções, to TS Vector, to TS Query, todas elas têm como primeiro parâmetro o dicionário de configuração que você tem, tá? O Text Search Configuration. E aí eu consigo falar, se eu mudar esse parâmetro aqui, ó, Default Text Search Config, eu pus Portuguese here, aqui. Nossa, eu tô misturando inglês com português já. Ignorem, viu, gente? Fica tranquilo. Acho que é do Happy Hour de ontem, a gente tá bêbado ainda, né? Só pode. Bom, eu consigo colocar esse Web Search TS Query, eu consigo colocar a língua que eu quero aqui. Estou usando licença poética, porque não é bem exatamente a língua, é um pouco além disso. E eu consigo definir aqui dentro qual que é. Como é que eu defino? Eu posso fazer isso na minha sessão. Fiz a minha sessão. Eu posso fazer isso na minha base. Alter Database.
certo? E aí, a hora que eu conecto na base, já está esse default configuration. Deixa eu ver se eu não errei no digitar. Não, tá certo. Essa operação vai para o post.conf? Não. O que vai pro post.conf é essa daqui, ó. Então, essa aí mesmo. Oi? Foi esse aí que tu digitou antes? Não. Não, ele fez só da configuração de banco. Eu fiz esse aqui, ó, pro banco. O do banco significa que se eu conectar nessa base, que é essa base que eu tô conectado aqui, ó, se eu conectar nessa base de dados, ele vai, já, a hora que eu conecto, ele seta isso. Cuidado com o Alter Database, que ele tem um catch aí. Ele só aplica para novas conexões. Diferente do Alter System, o Alter System, na verdade, se você fizer Alter System, por exemplo, cadê o Alter System? Você não aplicou, só... Isso. O Alter System eu não apliquei ainda. Eu preciso executar essa função. A hora que eu executo essa função, aí sim eu apliquei. Beleza? Então eu consigo fazer com o Alter System também. Ok? Eu particularmente gosto de fazer por base, porque parece que é uma coisa assim, cara, aquela língua, aquela coisa, que se tem um default é específico da base. Na prática, eu prefiro, quando eu vou trabalhar em aplicações, eu meto o set default aqui porque para debugar é mais fácil. Oi? Pode falar. Eu prefiro deixar explícito. Na aplicação mesmo. Cara, eu criei aquela test search configuration, eu deixo explícito. E vocês vão ver porque tem um motivo claro para isso. A mesma configuração que eu uso no test vector, eu tenho que usar no test query. Senão não vai dar certo. Eles vão fazer processamentos diferentes e não vai dar match. Tá? Então tem que usar a mesma. Tem como fazer um mix dos dois. Inclusive eu até peguei um link, depois eu posso mandar para vocês. Tem um patch do... É um russo também, eu não lembro qual era o nome dele agora. Que ele tá melhorando pra caramba, assim, o Full Text Search PG. Tá colocando umas coisas que não tinha, sabe? Cara, aplica o annexant, se tal condições forem aplicadas, se não se aplica outra coisa. Cara, ele tá fazendo um negócio muito louco, assim, pra configuração. E o patch tá em andamento, tá no commit fast ainda, já tá há um tempo o cara fazendo. Mas é bem interessante, sim, achei bem legal. Deixa eu tirar isso aqui porque tá... Eu fico mexendo. Bom. Bom, aqui é aquele exemplo que eu mandei, né? Tipo, então eu posso gerar o web search ou phrase, e aí para aplicar eu só uso o @@ e valido se os dois estão juntos ali, beleza? Pessoal, isso aqui é tipo one-on-one de Full Text Search. Eu ainda não mostrei nenhuma tabela que usa isso, eu já vou mostrar alguns exemplos disso. Mas isso aqui é basicamente o que você precisa saber para, tipo, cara, eu tenho meu sistema, já tem todos os dados ali no PG, eu só quero jogar uma busca para o meu usuário. Cara, você pode usar uma desses to test query aqui, rodar o test vector e pronto, já tem uma busca inicial. E aí depois se você quiser ir tunando ela, você consegue tunar, ok? Eu falei, mas eu não sei se deixei claro, eu não sou contra o Elasticsearch, tá? Porque até na minha palestra eu falo, putz, na descrição eu comento, cara, e se eu conseguir fazer o post ficar tão bom quanto o Elasticsearch, Solr, etc. Esse tão bom que eu tô pensando mais como objetivo de resultado da busca e não necessariamente performance. Eu acho que a performance do Elasticsearch, desses caras, ele ainda é um pouco melhor que a do PG, porque ele é mais otimizado para isso, tá? Mas é uma coisa que carece fazer uns testes com os seus dados. Cuidado com essas coisas genéricas. Pegar um benchmark aí na internet, fala que o Elasticsearch é muito mais rápido e tal. Cara, depende muito dos dados. Sim, depende da situação. E depende do tipo de query que você faz. Por exemplo, pro nosso caso, o Elasticsearch foi horrível. Era horrível por causa do Full Text Search? Não, era horrível por causa do geoespacial. Porque a nossa query, ela juntava o Full Text Search e geoespacial. É uma query enorme, ela tem umas 500 linhas, assim, pra fazer. E toda vez que você abre o iFood, ele faz essa query. A textual só se você digita algum termo de busca, né? Beleza? E roda bem, assim, a performance disso é muito boa. Bom. Agora, as configurações. Agora já começa um pouco mais avançado, tá? Eu vou entrar nessas configurações e aí eu mostro exemplos das tabelas, ok? Porque talvez para quem não conhece ficou um pouco abstrato ainda. Putz, como que eu vou usar isso, né? Beleza. O Postgre ele tem quase 4 tipos de configurações para Full Text Search. Ele é baseado em tudo que ele faz em Full Text Search, ele é baseado nesses 4 carinhas aqui. 2 deles são super difíceis de você mexer, porque eles já vêm por padrão e eles são codados em C. Então, se você quiser mexer nele, você vai ter que abrir um código-fonte em C e trabalhar em cima dele, ok? Que são os parsers e os templates. Os parsers são os caras que quebram o texto em lexemes, tá? O que são esses lexemes? É isso aqui, ó. E aí eu vou usar uma função, tsDebug, que eu adoro essa função. Ela te mostra o que o Postgres está fazendo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá? Então,
eu criei essa função TestDebug, ela tem o primeiro parâmetro do português e English, eu consigo colocar aqui também, eu não coloquei, ele usou o Default Text Search Configuration. E aí ele fala, cara, ele quebra isso em vários tokens. Se você olhar esses tokens aqui, ó, hat, roel, hope, hey e home, é exatamente o que ele fazia quando você, é só o que ele trazia quando você fazia um toTS vector. Tá? Hat, roel, hope, hey, home. Ok? São as mesmas. Beleza? Então o que mais que ele traz? Esse aqui é bem interessante porque ele vai trazer. Cara, ele quebrou essa palavra aqui que ele pegou, o O, ele fez um parser dela. E o parser, que é a primeira etapa, o parser definiu que isso é um ASCII word. Só isso que o parser fez. Ó, peguei esse tokenzinho específico aqui, isso aqui é um ASCII word. Peguei um espaço, esse token específico aqui tem um espaço aqui, esse aqui é um blank. Aí eu tenho ASCII word de novo, ASCII word, blank, ASCII word, blank, ASCII word, blank, ASCII word, blank, blank, tá? Se eu tivesse um acento, até uma coisa interessante, né? Em vez de Roma, eu errei da Romã. Sei lá, inventei aqui, opa, eu usei o errado. Se eu tivesse um acento, em vez de ASCII word, vira word. Porque quando eu tenho word, significa que eu tenho algum encode, algum caractere que foge do escopo do ASCII, tá? Da tabela ASCII, além disso, beleza? E aí ele vai falar algumas outras coisas que são interessantes também. Uma das coisas que tem é o seguinte. Então, eu tenho um parser, depois eu tenho um template. O parser e o template é sempre assim, eu faço sempre o parser primeiro, o PG ele só tem um parser, você não tem vários parsers, não tem várias opções de parsers. Existem alguns na internet, algumas pessoas codaram os parsers diferentes e tal. Eu fiz umas brincadeiras de codar um parser, você copiando o código do parser do PG e colando não é assim tão difícil, mas também não é tão trivial, assim, é meio chatinho de fazer. Mas é interessante você conseguir fazer isso, porque eu acho que, pelo menos para o iFood, a gente está querendo fazer, porque o parser do PG ele tem algumas limitações. Eu posso até mostrar um exemplo disso depois. E aí eu tenho um template. O template é o seguinte. O template eles já são baseados em algoritmos, dicionários um pouco mais complexos. E aí de um template eu gero um dicionário e de um dicionário eu gero as configurações. Então, todo template pode ser usado para um dicionário e aí eu gero configurações agregando vários dicionários. Como que eu sei quais são os dicionários que ele está usando? Eu tenho a lista de dicionários aqui, ó. O português, por padrão, só usa esse português stem, que é o stemmer, que ele vai só fazer a stemização da palavra, tá? E aí ele faz várias coisas, e é o stop word também, né? Então ele vai fazendo várias coisas. Uma das coisas que ele faz é, cara, ele pegou o token O, aí ele falou, bom, isso aqui é um stop words, ele fez um lexeme, não tem lexeme nenhum. Beleza? Essa abre e fecha chave, isso aqui é um array, porque um token pode gerar mais de um lexeme. Beleza? Deixa eu... Se eu não me engano, isso aqui gera mais de um. Esse aqui, ó, quando eu uso hífen, cadê? Quando eu uso hífen, ele não gera mais de um no lugar, mas ele gera separado, sabe? Ele põe hope do R e ele põe hope e rei separado. E o do ele tira porque é stop word. Então assim, não assuma que a quantidade de palavras que ele vai ter na frase vai ser exatamente a quantidade de lexemas. Pode ter mais. Beleza? Eu tô falando isso porque eu assumi isso uma vez e quebrei a cara. Beleza? Então o TestDebug é aquele cara que vai te ajudar a validar as coisas. Depois que eu tiver mais umas configurações, eu mostro mais o TestDebug. Bom, e os templates? Quais são os tipos de templates que a gente tem? A gente tem 6 tipos de templates. Eu não vou falar de todos aqui. Eu vou falar dos que eu acho que são os mais importantes, que a gente acaba usando mais. Tá? O primeiro é aquele bem simples que eu falei, que é o dicionário de sinônimos. Então, para eu ter um dicionário de sinônimos, o que eu faço? Ó, eu vou fazendo um demo aqui, é o seguinte. Eu fui fazer o teste antes e eu não apaguei. Peraí, eu acho que eu tô no diretório errado. Tô mesmo. Só um minutinho, gente. Nada que um drop cascade não funcione, né? Bom, eu criei um dicionário de configuração
que é esse português aqui. Ah, cara, eu tenho meu termo em inglês, eu vou criar meu dicionário próprio. Então, o que eu vou fazer? Já que o português já tem praticamente tudo que eu quero só incrementar, editar, fazer alguma coisa, eu copio ele. Então, eu dou um Create Test Search Configuration e dou um copy do português. Então, Ctrl+C, Ctrl+V ali, dei um copy. Depois, como é que eu vou editar ele? Alter Test Search Configuration, ok? Então, ele, por enquanto, vai ter tudo que o português já tinha. Então, tem algumas configurações aí. Se eu olhar o português stem, ele tem algumas informações que são o nome, o template, as operações que são a stop word. Tá vendo? Ele fala qual que é o stop word e mais algumas coisas. O que é esse stop word que eu estou falando aqui? Eu criei o configuration aqui, e aí eu mostrei o configuration. Agora eu vou criar um dictionary. O que é um dictionary? Create, test, search, dictionary. Vou até ver se eu não tenho ele ainda. Não tem. Eu vou criar aqui tudo my alguma coisa, mas é só para conseguir diferenciar do que a gente está fazendo, tá? E aí eu tenho template é igual ao synonym, porque eu estou criando um dicionário de sinônimos, ok? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Beleza. Eu estou criando um dicionário de sinônimos, eu já vou mostrar o que é esse dicionário de sinônimos, beleza? E aí eu tenho synonyms, que é igual a alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Se eu olhar naquele diretório, esse diretório de T-Cert Data que eu tinha comentado aqui, eu vou ter vários arquivos. Deixa eu apagar esse aqui para mostrar que eu não estou cheatando. Beleza. Eu vou ter vários arquivos e um deles é esse daqui, ó. synonymsample.sim, tá? Por padrão, você pegar nos dicionários do PG, ele não tem nenhum dicionário de sinônimo. Na verdade, ele não tem nenhum dicionário que faz alguma coisa um pouco mais avançada do que a gente espera. Ele só tem dicionários básicos, ok? Que já são bem avançados, mas a princípio é básico. E aí ele tem esse sample aqui. O que é esse sample? Eu vou dar um cat nele, só pra gente ver. É um arquivo que vai ter Postgres, PGSQL, PostgreSQL, PGSQL, Postgres, PGSQL, Google, Google e etc. É simplesmente um dicionário de sinônimos mesmo. Você põe uma palavra e ela vira outra. Simples assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse synonym sample. Vou copiar sem copiar, né? Parabéns. Para my synonym.sim. Copiei. E eu vou abrir aqui ele e editar. Certo? Então tá aqui. Eu vou pôr, sei lá, pgbr, agora é pgconf.br. Geralmente a gente não faz isso. Geralmente a gente põe uma palavra grande que vira uma pequena. Porque assim, vejam que a palavra final que ele vai ficar aqui, não importa que ela seja legível. Ela é bem interna. E eu vou mostrar por quê. Salvei isso daqui, vou deixar ele aberto pra gente poder editar. E aí, eu criei um test search dictionary chamando mySynonym. E aí eu falei, o template é um dicionário de sinônimo. Quais são os sinônimos que eu vou colocar? My, underline, synonym. O que é esse mySynonym que eu estou criando? Ele vai procurar lá no T-Cert Data um arquivo que chama exatamente esse nome. É simplesmente isso, eu só jogo o arquivo lá dentro, tá? E muita gente fala, é só jogar mesmo. Cara, é só jogar mesmo, assim, eu não preciso fazer mais nada, ok? Tem alguns detalhes, tem alguns caveats. Eu, particularmente, se fosse falar, putz, se a minha opinião valesse de alguma coisa, eu não gosto dessa ideia de ter os arquivos ali dentro. Eu acho que eu preferia que o Postgres se inserisse numa tabela, fizesse alguma coisa assim. Acho que seria um pouco mais fácil da gente trabalhar. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu estou falando de editar os dicionários. Alguém aqui usa RDS na Amazon? Ou usa algum provedor de Postgres em cloud? Que você não tem o SSH na máquina e tal? Já ferrou, porque você não consegue editar, saca? Por isso que eu particularmente não gosto dessa decisão do Postgres de estar tudo em arquivo. Você não consegue editar. E é um dos motivos que eu não gosto de RDS também, mas tudo bem. Esse é outro problema. Beleza. Então eu criei meu dicionário de sinônimos. Eu vou poder editar ele. E aí o que eu fiz? Eu tinha criado ali em cima o configuration myPortuguese. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um alter text search configuration. Eu sempre faço isso, sabe? Eu crio ele sem nada, basicão, depois eu dou um alter que vai ficar mais fácil. Se eu olhar aqui, ó, ele tem, tá vendo tudo que tem em português stem? Às vezes é mais fácil você decorar assim, sabe? Porque você consegue alterar. Cara, eu vou passar no dicionário de sinônimos um e-mail? Não faz muito sentido, sabe? Talvez faça, mas pra mim não parece que faz muito em geral. Vou passar um número? Não. Então, na verdade, eu só quero passar no dicionário de sinônimos. Deixa eu até ver qual que eu usei de exemplo ali. Acho que todos. Tudo que usa o português stem.
Porque eu sei que ele tem alguma coisa que é processável ali na língua portuguesa, tá? Então o que eu faço? Eu faço alter text search configuration, my Portuguese, ok? Vou usar minha colinha aqui. Alter, vamos ver se ele completa, não completa. Mapping for. E aí, eu posso colar tudo isso aqui, ó. Tudo que usa o português stem. Pulei um aqui, mas não tem problema a ordem. Esse HWord Party e esse Word. Vou alterar esses caras, tá? Eu não vou subir agora, porque senão eu vou perder o texto completo. Mas é o que está no slide. E aí eu vou colocar mais synonym, que foi o dicionário que eu criei antes. Então, eu criei um dicionário de sinônimos, que é Create Text Search Dictionary, que é o que está aqui. Dictionary. Depois eu crio uma configuração, e aí eu referencio o dicionário na configuração. Beleza? O que aconteceria se eu colocasse só o sinônimo aqui? Na verdade, ele ia dar um erro, mas se você for pensar em termos práticos, ele ia pegar toda a palavra que não está no dicionário de sinônimos e ela simplesmente não ia ser indexada. Então, o que eu vou fazer? Passa tudo pelo dicionário de sinônimos, mas depois que você passou pelo dicionário de sinônimos, faz o stemmer. Porque aí você valida se ele passou por outras coisas. Então, mantém o stemmer. Geralmente você vai adicionar coisas no configuration, não remover. Beleza, então eu tenho ali. E aí se eu fizer isso aqui, ó, select to ts vector my Portuguese. Eu sou péssimo para escolher nome, né? Acho que vocês já perceberam isso. Que eu pus, pgbr. Ele troca para pgconfbr. Beleza? Se eu falar, cara, pra mim, maçã é a mesma coisa que banana. Tá? E salvei o arquivo. Veja que eu salvei o arquivo. E aí eu vou digitar aqui maçã. E aí ele retorna maçã. Alguém sabe por quê? Pior que não. Tem uma coisa muito chata também de salvar em arquivo, que eu também não curto. Que é o seguinte. Quando você salva ele em arquivo, ele tem um problema que ele carrega o arquivo na sua sessão a primeira vez que você usa ele. Tá? Inclusive, cuidado para gerar uns arquivos gigantescos, que aí toda vez que você usa, ele pode ter um hit de performance. O que a gente costuma fazer se eu tenho um arquivo realmente muito grande e eu tenho um pool de conexão na minha aplicação, a hora que você abrir a conexão do pool, você faz qualquer query que use o dicionário que ele vai carregar. Tá? Pode ser esse TS Vector aqui de nada, que ele carrega tudo, beleza? Então ele só carrega quando você abre a sessão. Tem uma forma de você forçar ele a fazer um flush de todas as sessões abertas depois que você alterou, que eu não gosto muito, mas é possível. Alter Text Search Dictionary. Se você der um Alter Text Search Dictionary e alterar ele para ele mesmo, mas cuidado que você tem que colocar praticamente tudo que você colocou antes, por isso que eu acho chato, ele recarrega também. E aí maçã passa a ser banana. Porque eu falei que maçã e banana é a mesma coisa pra mim. Beleza? Então assim, se numa situação você tem duas formas. Eu editei o arquivo. O que eu faço depois que eu edito ele? Você tem duas opções. Ou você mata todas as conexões e abre de novo, o que geralmente é mais simples. Dependendo do cenário, isso não é possível. Mas dependendo do cenário, geralmente as aplicações já reciclam naturalmente, tá? Se não reciclam, é uma boa prática, tá? Eu vou aproveitando pra falar outras coisas. Se não, você, dá um Alter Text Search Dictionary, daquele mesmo dicionário, e altera ele. Só dá um alter nele. Das mesmas coisas que ele já tinha antes, não tem problema. Aí ele vai pegar. Beleza? E aí a hora que eu faço, ele já tá ok. Então você consegue colocar nesse dicionário várias coisas. Sei lá. Fala uma coisa aí. Você, fala aí. Sei lá, chuchu. Não, vou pôr assim, chuchu. E chuchu é a mesma coisa. E xuxa também é chuchu. Sei lá, tô inventando. Hã? É verdade, boa. Aipim. É assim que escreve, com M? Tomara que seja. Vou pôr mande, sei lá. Aí eu posso pôr mandioca. Também é mande. Macaxeira. Também é mande. Tudo mande. Tudo é a mesma coisa. Então, na hora que eu faço isso, mesma coisa. Da outra vez eu fiz o Alter Default, o Alter Text Search Dictionary. Se eu fechar a conexão e abrir de novo, ou, no caso do PSQL tem um truque, se você fazer /c traço, ele só reconecta. Da mesma conexão que você estava, tá? Só que a hora que ele reconecta, ele seta as configurações padrões de novo, seta a porra toda, mas é o mesmo database. Acho... vamos pensar, cara. Boa pergunta. Não me parece uma boa ideia, mas... De 2, sei lá.
Deixa eu dizer macaxeira. Macaxeira, então, é mande, a mandioca, é a mesma coisa. E eu pus mande normal. Ele vai para mande 2. Não, porque ele só pega o que você pegou, né? Na verdade, ele não itera. Ele não é recursivo, né? Então, na verdade, não gera um problema de fato, mas gera uma coisa puta estranha. Porque se eu ponho macaxeira é mande, e se eu ponho mande é mande 2. Não faz sentido. Então, assim, talvez é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Agora que você está criando, principalmente se você está fazendo isso de forma automatizada, cuidado para não repetir. Na prática, se você seguir que sempre que está do lado direito não pode ter uma referência dela no lado esquerdo, tá ok. Falar que mande a mandioca. Hã? Eu acho que não, porque eu acho que ele não faz recursão. Ele é bem trivial, ele é chave e valor mesmo. Ele põe mandioca. Inclusive, se repetir, eu acho que ele pega só o primeiro, mas vamos ver. Ele pega o último. Acho que ele vai varrendo e vai salvando num array em memória. Eu não colhei o código para saber como é que ele salva, vou ser bem sincero para vocês. Mas esse aqui é super trivial, ele só vai pegar uma palavra. E tem uma outra parte que é o seguinte. Se eu olhar index aqui, ele tem um asterisco. Isso aqui já estava no padrão do PG, não foi eu que alterei. Então, se você tiver até PostgreSQL, só para a gente ver, é a mesma coisa que PGSQL. Para ele é a mesma coisa. E PGSQL? PGSQL é PGSQL, beleza. O que é aquele index? Tem um asterisco. Oi? Praticamente. Na verdade, o que ele faz é o seguinte. Eu achei bem interessante eles terem feito isso. No toTSVector, não muda nada. Mesma coisa. Ele não vai mudar. Então, se eu pôr... Aqui tá. Índices. Ele vira index, igual. Mas e se eu colocar toTSQuery? Se eu colocar índices no plural, quando eu uso índices no plural, que é o que está aqui, tá? Ele está índices apontando para index asterisco. Esse asterisco significa, se você usa um tsQuery que passa por esse dicionário de sinônimos, então veja que a forma como os dicionários trabalham para gerar vetor e para gerar queries são levemente diferentes, tem algumas distinções, ok? Essa é uma delas. O Snowball ele tem, na verdade, algumas configurações. Lembra que eu falei que o Snowball é um algoritmo, então ele tem, dado tais coisas ele faz. Só que ele tem é um algoritmo que tem uma espécie de linguagem de programação mais alto nível, que é essa questão dos afixos, etc., que ele consegue fazer o parser, tá? Aquele index é o seguinte, eu tenho o index 2 pontos, ele vai fazer, a hora que eu uso o tsQuery, ele gera índices 2 pontos e ele gera isso aqui, ó. O que é isso daqui? É uma coisa interessante, que é o seguinte, se eu tiver um toTSVector, o rato roeu a roupa do rei. E aí eu vou casar isso com toTSQuery. Deixa eu só ver como é que fica a roupa aqui. Hope. Eu vou casar isso com toTSQuery. Vamos supor que o usuário, e aí veja que isso é muito interessante para autocompletion, o usuário ele ainda está digitando, ele digitou RO, 2 pontos asterisco. E aí ele já dá match. Se eu não pôs 2 pontos asterisco, se eu pôs só RO, ele não dá match. Por quê? Aqui não tem só RO. Veja que o full text search por padrão, ele vai casar certinho com os vetores. Ele tem que casar perfeito. Então a query tem que casar com o vetor. Só que eu consigo usar a busca com prefixada. A busca prefixada. Então, em vez de eu buscar exatamente a palavra, eu quero buscar qualquer coisa que comece com RO. Então RO, 2 pontos. E aquele do índice serve para isso nesse caso. Se eu busco índice no plural, significa que eu vou buscar indexation, indexing, qualquer coisa desse tipo. Tudo que é index, alguma coisa, ele vai achar. Ok? Em inglês isso faz muito sentido, porque índices no plural não tem o X, né? Aí meio que atrapalha um pouco. Então você põe o índices no plural, quer dizer que você quer achar qualquer coisa que tenha a ver com índice. Pronto. Beleza? Deu para entender? Deu para entender a busca prefixada também, que é esse cara aqui? Beleza? Geralmente a busca prefixada, quando eu vejo usando mais, é uma coisa tipo assim. O usuário digitou, roeu a roupa. Roeu a roupa. E está digitando roupa, por exemplo. Ele não terminou de digitar. Geralmente você coloca a busca prefixada no último termo. Pode colocar em todos? Pode, mas aí você pode ter uma chance de trazer mais elementos. E cuidado com a busca prefixada, que ela tende a piorar a performance, tá? Ela é bem mais pesada do que a busca padrão. Beleza? Só ficou claro o MySynonym? Beleza? Alguém já tinha visto esse MySynonym? Já tinha trabalhado com isso? Você já brincou bastante, né? A galera não costuma usar muito, tá? Na verdade, eu costumo usar um outro, que é o... eu não sei falar isso. Esse nome aqui. Thesaurus. Deixa
tesouros, sei lá. Bom, qual que é um problema que a gente tem? Que é o seguinte. Se eu usar aqui, por exemplo, maçã, ele vai trazer maçã, normal. Se eu usar, por exemplo, que é o exemplo que eu coloquei lá, energético, ele vai trazer energético e ele tem o acento aqui, tá? Ele mantém um acento. O que isso gera? Gera esse tipo de coisa aqui, ó. Se eu fizer, eu tenho uma tabela de produtos aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma cópia de da base de dados do iFood mesmo, que eu peguei. Como é público, eu pude fazer isso. Só alguns registros, vai ter uma coisa de 122 linhas, são bem poucas, tá? Que tem algumas informações. E no meio do caminho, eu tenho isso daqui, ó. Então, eu já vou mostrar um pouco mais com tabela agora, tá? Eu tenho isso daqui, to TS vector. Tem outras formas de fazer isso, mas eu vou fazer assim. Name, to TS query. Energético, com acento. Então ele traz. Se eu tirar o acento, ele não traz, certo? E aí gera esse nenenzinho aqui chorando, tadinho. Se o cara busca com acento, e convenhamos, cara, que principalmente no celular, pensa no contexto do iFood, você tá digitando no celular, a não ser que o seu autocomplete te dê o acento, você não vai digitar o acento mesmo, sabe? Você não vai fazer isso. Então isso aqui é um problema consideravelmente grande no Brasil, mas ele tem uma solução. Eu consigo pegar esse MyPortuguese que eu falei. Então, eu já tinha criado o MyPortuguese com algumas coisas e consigo adicionar a extensão Unaccent. Tá? Unaccent é uma extensão. Então, para eu criar ela, eu tenho que dar um create extension. Eu vou pôr um if not exist porque eu já criei ela aqui. Tá? Eu tenho que criar a extensão. Então, eu tenho ela instalada aqui. Já tem algumas outras que eu vou usar também depois. Beleza? Ela é uma extensão que já vem uma contrib do PG. Você não precisa instalar. E o que ela faz? Ela tem várias funções. Uma delas é o seguinte, é a mais simples. Maçã, por exemplo. Simples assim, ela tira os acentos das palavras. Então, quem não conhecia o Unaccent, eu tenho certeza absoluta que já fez uns translates e colocou todas as opções de um lado, todas as opções de outro. Oi? Retira acentos. Agora você trocar e põe a Unaccent dentro dela. Então, assim fica muito mais fácil, saca? Você consegue fazer e é mais lindo. Ela tem um problema também, eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por isso, que se você tentar criar um índice com ela, você não vai conseguir. Isso é chato, é muito chato, mas acontece. E aí o retira acentos talvez volte a ser uma boa ideia. Eu vou mostrar esse exemplo, eu não estava pensando nisso, mas tudo bem. Hã? Seitext também, tem uma extensão. Uhum. Seitext funciona. Unaccent name. Tá? Se eu tentar criar um índice na função Unaccent, ele não vai deixar. Eu me bati com isso uma vez, aí a gente criou uma função. Exato. Encapsulando ela. E é louco porque a solução é simples, mas oficialmente, pela teoria do PostGIS, ela é errada. Mas, pra mim, foda-se, não é um problema. O que é o seguinte? O que é o problema? A função Unaccent, ela usa um dicionário pra saber. Um dicionário é igual o Translate que vocês fazem, só que é um dicionário muito maior, que as pessoas têm coisas em húngaro e várias línguas assim, tá? E esse dicionário, em teoria, se você atualiza o PG, ele pode ser que ele se atualize também. E se ele atualizou, o índice que você criou antes vai ficar defasado. Então ele não pode criar um índice em cima dele por causa disso. Mas, cara, convenhamos que, principalmente pro português, o conjunto de acentos que a gente tem é bem limitado. A gente não vai mudar muito disso. Tem a trema aqui, então mesmo que ela volte, já vai estar aí, não tem problema. Então o que a gente faz? É isso que você falou mesmo. Você pode fazer, sei lá, my Unaccent. Eu não costumo alterar a própria Unaccent e eu não costumo chamar a função que eu crio de Unaccent também. Por quê? Porque quando alguém vê seu código e ele vê Unaccent lá, ou vê uma outra função, fica mais claro. Talvez a retira acentos que ele comentou seria uma boa. Então, ela aceita um text, ela retorna um text e eu posso fazer com uma linguagem SQL. Só que o mais importante, e eu vou estar mentindo para o Postgres, ela é immutable. Nossa, a gente chamou exatamente disso, de immutable Unaccent. Pode ser. É claro, tá lá na cara. É isso aí. E você faz só isso aqui. E você cria o índice usando a função. Simples assim. E aí você pode fazer, select series from products where my Unaccent like my Unaccent de energético. Ou I like, tanto faz. Beleza?
E aí ele usa o índice. Vamos ver se... A tabela é bem pequena, eu não sei nem se ele está usando. Deixa eu fazer uma gambiarra. Ah, não, ele não vai usar índice porque é like, tudo bem. Falei besteira. Ok? Eu gosto bastante de utilizar o tio de asterisco, né? O similar, de certa forma. Ah, é. Só que aí ele é o y-like, né? Exatamente. Beleza. Então, quando eu uso a função Accent, eu posso usar a função direta, já vem isso de brinde, e é muito útil, mas eu posso alterar o meu text search configuration para adicionar um accent. Veja que o primeiro text search que eu alterei aqui em cima, eu tinha várias coisas aqui, né? Eu tinha uma lista grande. Esse daqui já tem uma lista só dos HWord, HWordPart e Word. Por quê? Faz sentido eu passar um accent para uma coisa que está na tabela ASCII? Acho que não faz muito sentido, então a gente não passa. Tá? Então, na verdade, o accent a gente faz alter text search configuration, my Portuguese, alter mapping for, aí eu uso HWord, Word, tinha mais um, HWord, traço part. E aí eu vou usar o if. Antes eu tinha o sinônimo e o português stem. A função accent e os sinônimos, eles são filtros. Elas não são funções finais. Então elas nunca podem estar no final do text search configuration. O que significa ela ser um filtro? Significa que ela vai pegar a entrada que ela tem, vai alterar a entrada e vai mandar para o próximo dicionário. Ok? Então o que eu faço? Eu vou usar... Primeiro eu vou passar pelo sinônimo. Depois eu vou passar pela accent. Depois eu vou passar pelo Portuguese stem. E alterei. E aí se eu fizer aquela busca, que eu já perdi onde que ela estava. Esqueci de uma coisa, né? Se eu fizer essa busca, mas usando o dicionário que eu criei, que senão não faz o menor sentido, my, underline Portuguese, que arrependimento de ter usado um termo menor. Tudo bem, já foi. A gente sempre erra nessas coisas. E aí ele retorna sem o acento. Beleza? Então assim, esse dicionário que eu acabei de criar aqui agora, é o que eu particularmente recomendo vocês a usarem praticamente sempre, sabe? Porque é o que vocês sempre vão ter. Você sempre vai ter que... Você colocou o full text search do PG em produção, aí de repente você pôs sem acento. Putz, a galera vai reclamar. E isso é bom, tirando o sinônimo não, né? Mas a Accent ela funciona no RDS, por exemplo, porque eu não preciso instalar nada no servidor. É só dar o Kinetic Extension no Accent, ele já funciona. Então, por isso que eu falo, eu já recomendo você criar o seu dicionário e usar ele. Eu não recomendo, apesar de ser possível, alterar o dicionário que vem com Postgres. Alterar o text search configuration que vem com Postgres. Por que eu não recomendo fazer isso? Porque se você fizer isso, a hora que alguém olha no código, vai achar que é o original. E aí fica puta confuso, sabe? Eu prefiro criar um, beleza? Bom, e é isso. Bom, além do Accent, o que eu tenho? Tenho Thesaurus, acho que é Thesaurus. Quem que é bom de inglês aí pra me ajudar nessas coisas? Isso é bom. Thesaurus, deve ser. Bom, o Thesaurus, ou Thesaurus, ele é um pouco mais... Ele é tipo o Synonym on steroids, assim. Ele é um pouco mais poderoso que o Synonym. Se eu olhar TH... Esse aqui é o arquivo do Thesaurus. Ele já tem uma coisa interessante porque ele aceita comentários, beleza? E aí ele tem várias coisas, eu não vou entrar em detalhe de tudo isso aqui, mas ele consegue fazer uma coisa que o sinônimo não consegue. Ele consegue pegar duas palavras e transformar em uma só. Isso eu já acho fantástico, assim, já é bem legal, tá? Então como é que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa. Thesaurus sample, vou copiar esse my Thesaurus aqui. E vou editar esse cara, tá? Então criei um arquivo novo e vou editar. Então, aqui está o comando de criação, eu já tinha executado. Eu já tinha executado, mas eu vou executar de novo. Então está o comando de criação aqui, ele usa... É a mesma coisa do sinônimo. O nome do arquivo .sim é o que eu passava lá, e aqui é o nome do arquivo .th... Esqueci, ths. Beleza? E aí eu consigo fazer coisas um pouco mais avançadas. Se eu for lá... Se eu pegar
Em vez de... Lembra que eu tinha alterado e tinha colocado o mais sino aqui no meio. Eu vou fazer a mesma coisa com o accent e tudo e vou trocar pelo Thesaurus. Sei lá como é que fala essa porra. Você podia... O Postgres gosta de criar uns nomes confusos, né? Tipo, o próprio Postgres é ruim de falar. É um dicionário. Na verdade, todos esses termos, inclusive, eles não são o Postgres que criou, tá? Essas questões de vetor, de query, de stemming, é tudo coisa padrão para processamento de texto. Então, a hora que eu uso Mark Portuguese agora, eu tenho coisas do tipo supernova, o que era o rolê? Nova e star. Isso aqui é um exemplo que tem no próprio PG, tá? Ou eu tenho... Não, eu fiz besteira. O que eu fiz de besteira? Ah, já sei. Eu alterei para o Anaccent, que era Word, mas eu não alterei para os ASCII. Agora eu vou alterar para o ASCII. Aí tudo, sempre que eu uso o Supernova Stars, ele vira SN. Se eu usar, por exemplo, pgconf Brasil, ele vai virar pgconfbr, por exemplo. Salvei. Salvou é a mesma coisa, eu preciso conectar de novo. pgconf Brasil vai virar uma palavra só. Tá? Claro, desculpa. Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui um termo duplo e ele vai transformar num termo padrão menor. Ok? Então isso aqui é útil quando eu tenho palavras complexas que eu sei que elas são sempre juntas. Sabe? Eu sei que eu vou estar com elas bem próximas. Ok? Essa é a diferença com relação àquele outro ou tem outro ponto? Ele tem vários pontos, que na verdade nem eu me recordo de todos. Deixa eu ver se ele tem aqui fácil. Mas basicamente é isso, tá? Aqui. Ele tem um ponto que ele consegue colocar stop words no meio também. Que talvez seja interessante. Eu estou mostrando, vocês não estão vendo nada, né? Sim, é o Shameless, estou só assim, abrindo a documentação, mas é isso. Você consegue colocar stop words e aí ele consegue pegar uma coisa, se tiver stop words no meio, ele junta do mesmo jeito e vai pra frente, tá? E eu acho que os mais interessantes eram isso. Eu não lembro de tinha nada, eu nunca usei nada além disso, pra falar a verdade. Beleza? Bom, o Snowball eu coloquei aqui na apresentação, tanto que na verdade não tem nada dele, mas é só pra mostrar pra vocês que o Snowball ele é o dicionário que faz o stemming, ele é o que tem os affix que ele comentou. Tem outros dicionários que são interessantes, que eu não vou passar todos eles, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Tem o iSpell, por exemplo, que ele pega um dicionário, por exemplo, você pega do LibreOffice, o dicionário do LibreOffice você põe dentro do Postgres e aí ele consegue fazer. Eu particularmente já fiz o carregamento disso, eu não achei tão relevante no meu caso, não foi uma coisa muito boa, na verdade ele tem um problema porque a hora que você usa o iSpell, você misturar com o Anaccent, ele vai quebrar, e aí ele tem umas particularidades que eu não curti muito, eu acabo usando só o Thesaurus e o Anaccent. Eu acabo usando só esses. Só que ainda tem um problema desses caras. Tá? Eu ainda tô bêbado e eu quero beber a minha cerveja. Tá? Eu tô meio loucão, eu quero beber essa cerveja. Certo? Tá certo? E aí, o que é o problema? Quando a gente estava no iFood e a gente falou, cara, vamos migrar do Elasticsearch para o Postgres, a gente esbarrou exatamente nesse problema aqui. A gente digitava cerveja, não achava cerveja e a galera não conseguia beber mais. Talvez fosse uma boa coisa, mas, mas acontece. E o pior é assim, que os usuários, e isso a gente vê bastante, eles se viciam no próprio erro. Tá? Uma vez que eles digitam errado, eles vão digitar errado pro resto da vida. Até porque o iFood salva no histórico, né? Então ajuda bastante nisso. E acontece bastante. Inclusive, uma coisa que eu recomendo pra vocês, é claro que vai depender do contexto de cada pessoa. Tem gente que vai trabalhar numa empresa, cara, eu tenho um sistema mais simples, que são um grupo de usuários menores, que eles já são mais espertos e tal. Eu consigo fazer um dicionário básico e eles já se viram. Tem gente que vai ter umas coisas um pouco mais avançadas, do tipo, cara, o caso do iFood é claro, se a busca textual não funcionar bem, ferrou, sabe? Vai dar um monte de problema. A galera usa muito busca textual. Então, uma coisa que eu recomendo se você tem essa particularidade que o grupo de usuários que você tem não está sob o seu domínio, você não consegue chegar pro cara e falar, e aí, como é que tá a busca textual? Muito fácil. Você
precisa obrigatoriamente usar algum tipo de analytics em cima disso, tá? Eu não vou ensinar a fazer isso aqui, é só uma coisa que eu tô dando a dica, porque isso ajuda bastante. Ajuda bastante a você saber, cara, quantas são as buscas que foram feitas que não retornou resultado nenhum, quais são as buscas que foram feitas que retornam resultado demais, e aí você consegue, a partir desses insights, ir tunando. Às vezes você gera dicionários ou Trezor em cima disso, o iFood tem isso. A gente tem algumas palavras que a galera sempre escreve diferente, e a gente já joga eles direto. Por exemplo, a galera usa muito, em vez de Burger King, BK. Eu vou buscar por BK. E aí, se você olhar na descrição do Burger King, ele não escreve BK em lugar nenhum. E aí não acha. Tá? Aí a gente coloca no dicionário de sinônimos, pronto, BK vira Burger King e aí ele consegue achar. É só um exemplo, tá? E tem as outras coisas que a gente faz, uns sinônimos um pouco mais bem elaborados, que eu vou mostrar pra vocês. Agora, o problema do fuzzy é um problema muito grande no PG. Não tem... Vocês vão ver, eu vou passar uma solução pra vocês. Que hora que é agora? Pra até ver se eu não vou atrasar. Tem até as 3h30, certo? Certo, né? Beleza. Eu tenho até as 3h30, então acho que dá tempo. Eu comecei a analisar uma coisa. Quando eu falei, putz, eu vou usar o PGE para fazer isso, eu me propus a levar isso a sério e levar isso de forma, tipo, cara, tem que ser o PGE e não tem outra opção no mundo. Porque eu acho que quando você faz esse raciocínio, você consegue realmente sair com alguma coisa produtiva. Só que cuidado também que, do mesmo tempo que eu estava fazendo isso, teve colegas do meu time que fizeram isso com outras tecnologias. E aí tem que tomar cuidado para não ter uma briga. Não tô falando que a gente teve nenhum problema, mas foi assim. A gente achou melhor, cara, vamos olhar tudo pra gente abrir a cabeça, mas cada pessoa que tá olhando, foca só naquilo que tá olhando, pra gente conseguir ter um resultado um pouco melhor. E aí, no final das contas, eu consegui resolver esse problema. Isso daqui quase descartou o PG. Quase, assim. Foi uma coisa que, cara, a gente não vai usar Postgres, porque não dá pra fazer isso aqui. Tem a situação óbvia? Tem. Eu podia pegar cerveja e colocar no dicionário de sinônimos, certo? Isso é óbvio. Sim, mas a quantidade de palavras que você... Exato, eu não vou fazer isso pra todas as palavras, cara. É inviável. Tá? É completamente inviável. Tem coisas que são boas, que a gente colocou, que nem no Elasticsearch funcionava, eu teria que ter feito isso também, de colocar uns dicionários específicos, é o caso do BK, algumas coisas assim, elas acontecem. Mas, aí depois eu vou mostrar um negócio, vocês vão ver que a gente já tem até parte desse dicionário. Tem uma quando eu tava vendo isso, eu estudei na USP em São Carlos, e lá tem o Nilk, e eu usei um dicionário que o Nilk tinha, só que mesmo assim esse dicionário ainda não tinha tudo que a gente precisava, ainda faltava alguma coisa, sabe? O que eu fiz, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi o óbvio que todo mundo faz. Entrei no Google e comecei a procurar feito louco. Eu achei alguns dicionários de sinônimo, mas eu não achei nenhum que tinha tão completo assim. Então talvez ele seja, de fato, uma solução boa. Sim. Na verdade, eu não sei qual é o hit de performance de um dicionário enorme, assim. Eu já conversei com um cara, ele é até alemão, que na Alemanha eles têm um problema um pouco diferente do nosso. O problema da Alemanha é que eles têm muitas palavras... Eu não sei dizer se é compostas, mas... Sabe aquelas palavras gigantes em alemão? Na verdade, são várias palavras que eles juntam. Meu irmão mora na Alemanha agora, eu descobri disso, eu não sabia. E dizem que o alemão não é tão difícil de aprender, porque é simples assim. Tipo, carro é tipo coisa de dirigir. Sim. Só que é uma palavra só, coisa de dirigir tudo junto, assim, saca? É uma coisa assim. E aí eles têm esse problema, que às vezes a pessoa procura dirigir e quer achar um carro. Só que é uma parte da palavra. E aí tem um cara que ele fez isso com Thesaurus. Ele pegou toda a lista possível que ele tinha, dirigir, coisa de dirigir, não sei, e foi fazendo. E aí ele falou que ele gerou um dicionário enorme, a performance dele, só que ele não me falou quantidade. A performance dele, ele falou que foi boa, só que ele tinha um problema que toda vez que ele abria a conexão e usava a primeira vez, demorava às vezes uns 5 minutos para ele carregar. Só que aí ele fez aquilo que eu falei, ele abre a conexão, carrega, depois de boa. Eu acho ruim, por isso que eu falo, esses arquivos do PG, eu acho que talvez eles podiam salvar mais em formato de máquina, de alguma forma, pré-processar e tal. Eles não fazem isso, beleza? Mas sempre tem alguém trabalhando, principalmente, sempre tem uns russos trabalhando no projeto de full text search do Postgres, tá? Esperem qualquer coisa. Tem um caso até, eu acho que eu não vou ter tempo de mostrar, eu até instalei aqui, se der tempo eu mostro. Tem um tipo de índice, vocês já usaram o índice GIM para full text search, certo? Tem um tipo de índice que se chama RUM, ou RUM. Vou falar RUM, faz mais sentido. Que foram os russos que criaram também. Esse tipo de índice ele dá uma performance muito poderosa para quando você faz ordenação por ranking. Eu quero trazer tudo que casa com tal coisa, mas eu quero trazer os top 100 resultados, eu não quero trazer todos. E isso era exatamente o que diferia muito grande o Postgres do Elasticsearch, por exemplo. Quando você faz a busca no Elasticsearch, ele é extremamente performático para trazer os top N ali. Tá? Para trazer tudo, ele é talvez tão lento quanto o PG. Okay? O PG não, ele era lento em qualquer cenário. Se você vai trazer tudo, se você vai trazer um pedaço, a performance era praticamente a mesma. Por quê? Ele tinha que navegar todo o dataset, buscar na tabela,
gerar o score e depois ordenar, que o sort a gente sabe que é pesado, para depois cortar os limites 100. O RUM, ele colocou mais informações no índice, então ele é um índice mais inchado, então assim, não usem ele à toa, e aí ele consegue já extrair o score direto do índice, ele não precisa pesquisar na tabela. E aí ele já dá uma performance um pouco melhor. Depois eu tento mostrar um exemplo que eu tenho do índice aqui. Beleza? Esse aqui eu nem vou passar aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, eu vou ter que achar alguma coisa que vai resolver esse meu problema. O que eu encontrei? Eu encontrei uma função, inclusive está na própria documentação do PG. Na verdade, não é nada muito fechado. Se você olhar aqui na PGTRGM, quem não conhece essa extensão, ela é fantástica. Ela busca palavras com similaridade indexado. Então, ela traz as palavras que são similares a outras mais rápido. E ele fala que até aqui, ó, Text Search Integration. E aí, o que ele fala? Cara, se você quiser integrar o Trigram com o Text Search, você pode usar essa função TestStat. Deixa eu mostrar o que essa função faz, que vai ficar mais claro. Aqui dentro, eu passo como parâmetro uma string, que na verdade é um SQL. Então eu faço select to tsvector my Portuguese. Vou até ordenar por... Ó, então eu fiz esse select aqui, tá aqui em cima, tá? Quem sabe o que esse $$ é? Quando eu uso um $$. Quem sabe o que é? É uma string, tá? Muita gente não sabe que na verdade isso aqui é uma string. É a mesma coisa que eu pôr aspas simples, só que aí eu ia ter que fazer escape pra dentro e tal. E... Hã? PHP a gente chama de OT. OT. EOT. Uhum. EOT, né? Que eu não sei nem o que significa, você sabe? Também... End of text. É um bloco grande. Isso aqui é muito usado em função, quando você dá um create function e tal, você usa isso. Na verdade, o corpo de uma função do Postgres é uma string. Muita gente nem sabe por que tem esse $$, é por isso. É que é uma string. Você usar aspas simples e fazer o escape dentro dela inteiro também funciona. Tá? Mas é horrível, fazer isso tão ruim. Mas isso aqui ajuda, tá? É mais fácil. Então, eu tenho um select aqui dentro. O que essa função TestStat faz? Ela executa essa query. Então, potencialmente é pesado fazer isso. Não é um processo leve de ser feito. E ela fala, cara, ela pega todas as palavras, aí eu passei pelo meu dicionário MyPortuguese e ele vai trazer, tem o tradicional, tem 8 documentos que tem e 8 entradas. Eu tenho Combi, que tem 7 documentos, 7 entradas. E ele vai falando quantos que tem cada um. Simples assim. Mas o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Where. E aí, o PGTRGM, ele tem um operador, eu vou usar o operador direto, mas depois eu mostro um jeito melhor. Ponto. Acho que eu estou confundindo a regra. Pera aí, gente, eu peguei um exemplo errado aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou vendo a similaridade de cerveja com cerveja, ok? E aí se eu fizer... eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Aqui não era para usar o MyPortuguese. Era para usar o Simple. Depois eu explico por quê. Beleza. Quando eu faço isso aqui, eu estou pegando o Simple. Lembra que eu falei que o Simple ele só quebra as palavras? Então, para esse contexto é melhor. Tá? Porque eu não quero stemming. Eu quero a palavra que o usuário digitou, que foi cerveja, e eu quero procurar num dicionário próprio meu, que eu tirei dentro da minha própria base, usando o TestStat. Eu quero procurar todas as palavras que são semelhantes a ele. E depois que eu encontrei a palavra, eu posso transformar ela num toTestQuery usando o MyPortuguese, por exemplo. Português da palavra. Saca? Por isso que eu não tinha achado, que é cerveja sem o A, ok? Então, se o cara digitar cerveja, eu consigo, usando o TestStat, fazer um lookup no meu dicionário e falar, beleza, no meu dicionário não tem cerveja, mas tem cerveja. Eu posso trocar, ok? E aí eu vou mostrar como é que a gente faz isso, porque isso aqui é só o começo. Bom,
Oi? Uma coisa importante de lembrar é que no processo de similaridade, 0 é justamente o falso, o pior Isso. de todos, e 1 é exato. Que é o caso aqui, né? Se eu pegar isso aqui, cerveja e cerveja, dá 1. Ok? Então, essa função similarity, ela vai trazer entre 0 e 1, exatamente o que ele falou. 0 é, cara, completamente diferente, tipo, eu tenho full bar, por exemplo, é completamente diferente. Tá? Não tem nenhuma letra que casa nesses dois caras. Se tivesse alguma letra, sei lá, cadê? Nesse caso aqui ele não vai ter um trigram, na verdade. Aqui ele já é um pouco mais semelhante, deixa eu subir. Saca? Então, full e full bar é um pouquinho mais semelhante, 0,25, tá? E aí, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo pegar esse cara e usar um operador para fazer isso aqui de uma forma mais performática. Mas o que eu vou fazer antes? Um outro problema que a gente tem, cerveja, ok, achou cerveja, tá bem. E se eu quiser procurar energético, que era o caso que eu tinha com acento? E eu estou procurando igual, né? Nem similaridade. Nesse caso ele achou, mas nem sempre ele vai achar, tá? Tem que tomar um cuidado com isso. O que a gente faz quando ele não acha? Em vez de eu usar... Lembra que eu criei um MyPortuguese? Mas o problema do MyPortuguese é que ele gera o stem. Então, putz, eu criei um dicionário que eu não vou poder usar agora. O que eu faço, então? Eu crio esse dicionário aqui, ó. Create Text Search Configuration, mais simple. Vocês veem que eu sou péssimo para colocar nome nas coisas, né? O mais simple, que é um dicionário copiando do simple. E a única coisa que eu mudo do simple padrão, que eu pego HWord, HWord Part Word e ponho um accent na frente. Só isso. E aí quando eu faço isso, eu consigo ter o energético sem um acento. E aí ele já casa também. Beleza? Então, essa é a ideia. Aqui, ó, ele quebra a palavra e é isso que ele usa para indexar, para fazer a busca por similaridade. Beleza? Então, isso daqui é muito usado para autocomplete. A gente não usa no iFood por mais questões de produto mesmo, que a gente acabou não conseguindo ter esse resultado. O que eu acho legal de usar para autocomplete, que é o ideal, é se você tiver um dataset bem formatado. Um dos problemas que a gente tem no iFood é muito, muito besta, que é que os restaurantes próprios cadastram os seus pratos e eles mesmos já cadastram o negócio errado, sabe? Claro, a gente tá com um projeto para resolver isso, tá? A gente quer ir lá na entrada de dados, fazer um spell checker, verificar, tá? Mas até a gente fazer isso, a gente tem que resolver os outros problemas do mundo. Então, e aí eu consegui resolver dessa forma aqui. Beleza? Deu para entender? Bom, seguinte. Eu tenho então a similaridade, tá ótimo. Então eu sei que dentro do meu dataset inteiro, eu tenho duas coisas que parecem com energético, que é energy e energete. São parecidos, então eu poderia trazer. O que eu posso fazer então? Select asterisk from product, where, e aí eu vou pôr toTS vector myPortuguese name, toTS query. Eu não pus errado, né? toTS query. Também myPortuguese, tem que ser o mesmo. E aí eu vou copiar e colar esses caras aqui, ó. No caso era a mesma palavra, mas tudo bem. Certo? Deu pra entender o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Eu tô buscando energético, ou eu posso até falar, cara, vou usar mais simples. Enerético. Melhor, né? Que é o que o usuário iria digitar. Então, se o meu usuário no iFood digitar enerético, tá meio estranha essa palavra, mas tudo bem. Provavelmente alguém escreveria enegrético. Enegrético. Vou melhorar, então. Tira da filmagem isso aí. Não ficou bom. Enegrético. Esse ele já não achou o energy, por exemplo. Por exemplo. Tá? Mas é que eu queria que ele achasse 2. Senão, beleza. Deixa esse mesmo, não tem problema. Bom, e aí o que eu faço? Se eu busquei no meu dicionário, eu busquei tudo que parece com aquilo, e eu sei que o TSQuery aceita OR, o que eu posso fazer? Só adicionar um OR aqui. E aí eu resolvo o meu problema. Na verdade, foi exatamente isso que a gente fez. Tá? Quando a gente gera um dicionário enorme de palavras, com todas as palavras possíveis que a gente tem na nossa base de dados, e aí a gente casa e cria o nosso TSQuery passando um OR para ele. Tá? E aí a gente consegue ter esse resultado aqui de trazer a combinação certa. Beleza? Deixa eu só mostrar um outro exemplo aqui. Não dá para abrir esse aqui.
Esse aqui vai estar lento. Tem uma tabela maior aqui. Eu vou colocar um FTS aqui. Só para vocês verem uma diferença, tá? Eu tenho uma tabela, aquela tabela de produtos lá, ela tá pequena, ela é bem pequena. Essa daqui já tem 2.8 GB, mais ou menos, então ela é um pouco maior. E uma das coisas que eu fiz nela, eu não expliquei isso ainda, mas eu vou falar já, tem até que eu falei que eu tenho o exemplo do Run aqui, do Room, não sei como que fala essa porra. O que eu fiz? Hã? Quem falou? Run, ok. Aqui tinha com o Jim. Sim. Uhum. O Gin e o Run foi uma brincadeira, né? Porque Gin é Generalized Inverted Tree, que não tem tree aqui, mas tudo bem. Mas é um índice invertido, tá? E aí os caras falaram, não, vocês têm Gin, eu vou ter Rum aqui. Então eles fizeram... Foi bem isso mesmo. E aí o que eu fiz a diferença aqui? Eu não expliquei ainda pra vocês, porque eu queria focar um pouco mais no fuzz e tal, em vez disso, porque isso aqui vocês conseguem achar em vários lugares. É o seguinte, quando eu faço uma busca com full text search dessa forma, se eu der um explain desse cara, ele vai usar aquele índice que está criado ali em cima, tá? Então ele usa o índice. Isso é bem importante, porque a busca só é performática se ele usar esse índice. E geralmente a gente coloca, em vez de eu fazer toda vez to test vector, e tal, eu coloco na própria tabela o to test vector. O test vector, porque o test vector, ele é um tipo de dados, ok? Tem grandes diferenças eu colocar o test vector aqui, sempre chamar o test vector. Na prática ele tem em termos de performance que você tem que fazer uma escolha. Ou eu vou ter uma perda de performance enquanto eu altero a tabela, e aí eu posso colocar uma trigger para gerar o test vector, ok? Ou eu posso dar a perda de performance quando eu busco. Depende do seu cenário. Eu acho que na maioria dos cenários é mais recomendado colocar na tabela, ok? Problema de colocar na tabela. Se eu alterei os dicionários, se eu alterei o text search configuration, se eu alterei qualquer coisa, eu tenho que reprocessar tudo. Beleza? Então, pelo menos tenham ciência disso. Daí vocês conseguem decidir um pouco melhor, ok? E aí eu tenho uma coisa também, que é o seguinte. Então eu trouxe ali, vamos ver quantos registros eu trouxe aqui. Tem 2.640 registros. Vamos supor, eu acho que não estava em cache, por isso que demorou da outra vez. Vamos supor que eu quero trazer só os top 10 desses caras. E veja que eu já estou até com o OR aqui, certo? Para eu trazer só os top 10, tem uma coisa que eu não falei para vocês, que eu posso fazer isso aqui, ó. TS, rank. E a mesma coisa do TS query aqui. Não é um count, né? Certo? Então o que o TS rank faz? Deixa eu mostrar mais fácil. Opa. Semelhante ao que ele fazia no Similarity, ele traz um número de 0 a 1, que ele vai te falar o peso que esse cara teve, que a combinação daqui teve, como a query que você passou, ok? E uma coisa que eu também não falei é o seguinte. Deixa eu voltar para o outro. Esse é menor, tá? Esse peso que ele define aqui, eu consigo colocar nome, descrição e etc. E aí eu consigo fazer uma coisa no PG que é o seguinte. Eu consigo gerar o TS vector fazendo isso, ó. Set, weight. Concatenado com set, weight também. Colocando em vez de nome. Ah, eu pus... Peraí que eu já vou voltar, gente. Eu pus errado. Eu coloco set, weight de nome e eu falo, o nome vai ter peso A. E a descrição vai ter peso B. Só para mostrar um exemplo. Quando eu faço isso, tudo que está no nome tem peso A, e B se tiver também, e tudo que está só na descrição tem peso B. Isso serve para uma coisa muito simples. Aquela função tsRank que eu tinha mostrado, ela considera esses pesos. Então, por exemplo, se eu casei energético no nome, eu vou trazer ele mais prioritário do que se eu casei na descrição. É basicamente isso. Você trabalha com relevância nesse Isso.
Um dos problemas do PG, eu não consigo definir um espectro muito grande de pesos. Eu tenho de A a D só. Só que quando eu uso o TS-Rank, Googlão na veia mesmo, viu, gente? Quando eu uso o TS-Rank, ele consegue falar os pesos, ó. O peso do D é 0,1, do C 0,2, do B 0,4 e do A 1. E eu consigo mudar esses pesos na função, ok? Então se eu quiser, eu só tenho 4 opções, mas eu consigo mudar o peso da forma como eu achar melhor, beleza? Eu não estou entrando tanto detalhe nisso, porque foi o que eu falei, isso aí são coisas que a gente consegue achar. E eu já estou com o tempo bem em cima. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa view aqui, e eu vou explicar. Ah, já tá. Tá dando pra enxergar bem? Qual que é o problema de chamar a TS-Stats igual eu tinha feito? Vai ser lento se eu fizer isso toda vez. Imagina que eu tenho aquela tabela mesmo tem 3 GB, já é considerável, ok? Então se eu fizer toda vez chamar o TS-Stats, vai ser lento. O que a gente fez então? A gente fez uma coisa, deixa eu tirar esse Union All aqui, depois eu coloco ele. Que isso aqui já é um pouco mais complexo, tá? Esses códigos aqui eu vou divulgar depois, tá? Pode ficar tranquilo. Essa função faz o seguinte, essa Materialized View ela faz o seguinte, eu crio uma Materialized View dentro do PG, que aí eu coloco a chamada do TS-Stat dentro dela, ok? Eu faço da mesma forma como eu tinha feito antes, o TS-Vector, usando o Simple, veja que eu estou usando o Simple aqui, só que eu adiciono uma outra coluna, que é o MyPortuguese, então ela vai ter, na prática, eu vou executar ela para vocês verem. Ignorem esses nodes, eu já até mostro por que eles aconteceram. Na prática, eu vou ter a palavra, que foi processada pelo Simple, o mais Simple no caso, sem acento, já mais bonitinha, o número de documentos e o número de entradas, e eu tenho a query que eu vou usar para ela. Beleza? Então, se eu fizer isso, e fizer, por exemplo, eu quero fazer... Deixa eu colocar uma cola aqui embaixo. Não se preocupe com a cola que eu estou colocando aqui embaixo, é só para não digitar coisa sem saber. where s.word. Quando eu uso o PGTRGM, tem um operador porcentagem que ele fala, cara, traz todo mundo que parece com Budweiser. Certo? Todo mundo que parece com Budweiser. Ele traz. E aí ele trouxe Kaiser e Budweiser. Tá? Qual que é a similaridade desses dois caras aqui? Word. Veja que eu estou escrevendo Budweiser errado por querer, tá? E sim, acontece bastante, porque a gente tem estatística dessas coisas. Esse cara aqui, o Kaiser, tem a similaridade 0.3. O Budweiser aqui tem similaridade 0.42. Então eles têm um peso um pouco diferente. Só que o corte padrão do PGTRGM é esse aqui, PGTRGM 0.3, tá? E eu considero um padrão até bom. A gente até aumentou ele em algum tempo no iFood e em alguns casos a gente ficou com 0.4 em vez de 0.3, que teria tirado o Kaiser. Só que a gente achou até uma coisa um pouco melhor. Eu fiz uma função que é o seguinte, tem outra coisa que eu tenho, se eu der um create extension fuzzy strmatch. Já está instalada, tá? Esse create extension me dá uma função que é isso daqui. Além do similarity, eu tenho, vou até copiar porque eu nunca sei digitar isso. Levenstein. É o nome do cara, tá? Esse Levenstein, ele fala quantas letras eu tenho que editar na palavra Word, para ela virar Budweiser. Budweiser, é assim que fala, né? Porque tá escrito isso. Então, o Budweiser aqui tem 2 e esse aqui tem 4. Nos tunnings que eu fui fazendo no iFood, em cada lugar você vai ter que fazer um tunning diferente para isso. Para nome de restaurante, o trigram padrão já resolveu. Eu não precisei fazer isso que eu estou mostrando aqui. Para cardápio, trazia alguns lixos, tá? Tipo, buscar Budweiser e trazer Kaiser era ruim pra gente, tá? Então a gente criou uma função baseada no Levenstein que a gente chamou de Levenstein Distance. Ele passa 2 strings. Deu para entender a Levenstein? Ela só pega a quantidade de letras que tem. É distância de edição, que geralmente a gente chama. Pra gente ficou ruim usar a distância de edição valor absoluto.
Mas tem muita gente que usa. O Elasticsearch mesmo, ele usa a distância de edição valor absoluto. E é ok, tá? Só pra gente, nos testes que a gente fez, acabou ficando melhor usar essa fórmula aqui, que eu copiei a fórmula do PGTRGM. Eu usei a mesma lógica do PGTRGM, só que usando a distância de edição. Então ele pega a distância de edição das duas e divide pelo tamanho delas. Beleza? É simplesmente isso. E aí ela dá um número de 0 a 1. Beleza? E aí a gente definiu, bom, o nosso threshold mágico, por que mágico? Porque ele é mágico mesmo, você vai ter que ficar fazendo o teste e descobrir qual que é o seu. É de 0.8, que é o caso da Budweiser aqui, casa Budweiser, mas não casa Kaiser. A Kaiser já está mais distante. Então eu coloco, além disso aqui, end, Levenstein Budweiser, maior que 0.8. Beleza? Eu poderia usar sem essa daqui, e usar direto a Levenstein Distance? Quem que vocês acham? Oi? Ah, eu apaguei o Word aqui, ó. Isso. Certo? Funciona. Só que tem um detalhe. Se essa tabela de estatísticas ela for muito grande mesmo, isso aqui vai ser muito lento. Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Ó, tá aqui a tabela de estatísticas. Create index on FTS using GIST Word, GIST, TRGM, Ops. Criei um índice para ela, tá? Talvez a tabela é muito pequena, ele vai fazer uma sexcan, deixa eu ver. Opa, peguei o errado. Não, ele já pegou o índice. E aí o que acontece? O porcentagem usa o índice do trigram. Então ele faz um corte inicial. Esse corte inicial ainda traz um monte de lixo que eu não quero. Aí eu uso o filtro do Levenstein para tirar esse corte que eu não quero. Beleza? E a gente usou isso lá e deu muito certo pra gente. Ok? Bom, continuando aqui, que eu acho que eu tô começando a ficar atrasado. O que mais que eu fiz? Então aqui está a função do Levenstein Distance, que eu tinha passado para vocês. E aqui está a grande função mágica, vida louca, que é o seguinte. Eu vou mostrar o resultado dela, que eu acho que é mais fácil. My plane to test query. Tá? Quando eu uso essa função, ela concatena todos os spells que ele achou similares a isso. Parece que é pouco, mas olha isso aqui. Eu vou conectar naquela base que tem mais dados. Tá lento porque tá sem índice, tá? Quando eu busco o Budweiser, eu tenho todas essas variações para buscar, quando eu uso aquela função. Tá? Aí você fala, putz, isso vai ficar pesado? Cara, realmente fica mais pesado do que um full text search padrão. Mas no nosso caso, não teve um hit de performance muito grande. Foi razoável, a gente não teve muito problema. Tá? Eu falei, vocês vão ter que testar, vai ter que experimentar para ver no caso de vocês. Então, eu já estou mostrando o resultado, por quê? Disso aqui, vocês já têm a função pronta, vocês sabem como é que ela funciona. Eu quero abrir o capô e mostrar como é que ela é. E eu tenho coisas do tipo, e se eu quiser cerveja, ou cerveja, né? Lata, eu só quero lata. O que ele vai fazer? Tá lento porque tá sem índice, viu, gente? Isso aqui não é lento assim, não. Nossa, ficou horrível de ver. Mas eu vou mostrar. Ele abre parênteses, põe todas as variações de cerveja com OR. Tudo. Depois ele abre um E comercial, que é um end, põe todas as variações de lata que ele encontrou. Beleza? Pessoal, como que eu otimizaria isso para não ter tantas coisas assim? Tá? A gente chegou a fazer isso. Aqui eu deixei aberto para vocês verem. Pega essas variações mais grotescas e já coloca isso no dicionário de sinônimos ou no dicionário do Treasures. Beleza? Porque aí você já reduz esse escopo. Aí o problema é, quando a gente decidiu usar só o dicionário, a gente pensou nisso primeiro. Cara, eu vou pegar isso daqui, esse estudo com a similaridade, e gero o dicionário. Só que o problema é que a galera sempre vai cadastrar uns negócios muito torto e a gente tinha uma limitação de, cara, não, isso aqui tem que ser dinâmico. Era requisito de produto que isso aqui fosse dinâmico. Então, para ser dinâmico, a gente fez dessa forma. Beleza? Bom. Você nunca sabe como o cara vai escrever larga. Eu vou pegar uma query aqui que eu fiz, que é o seguinte. Só para mostrar como é que a gente foi chegando daqui da distância, da padrão para isso. O que eu fiz? Eu pus Budweiser lata, que foi o que o cara digitou, e aí eu dou Anix no test vector. Quando eu dou Anix no test vector, ele quebra os leximes para mim. Tá? Então eu vou ter Budweiser e vou ter lata, porque ele está usando simple. Veja que aqui eu uso simple para processar.
Eu não uso o MyPortuguese, ok? E aí eu faço um join of STS stats product com todo mundo que é parecido e tem uma distância de edição maior do que 0,8, certo? E aí eu trago só os caras que são realmente parecidos. Então essa query, que está bem lenta, ela vai trazer o Lexime original, nesse caso vai ser tudo Lata, depois tudo Budweiser, ok? E ele vai trazer a query que eu poderia usar. Tá aqui, ó. Então aqui está a palavra e aqui está a query. Essa query, para quem não lembra, ela foi definida aqui no... Aqui, ó. Na própria Materialized View. Ela já está embutida no Materialized View. Beleza? Bom, então eu tenho tudo isso, agora falta eu buildar a minha expressão a partir disso. E aí é uma coisa que eu acho que é um pouco chata, assim, ela não é tão óbvio. Tem outras formas de você fazer? Você podia fazer esse select aqui, trazer tudo na sua linguagem de programação, concatenar a porra toda e beleza. Mas como eu gosto de desafio em SQL, eu não fiz assim, eu fiz o 100% em SQL. Então o que eu fiz primeiro? Então, esse values aqui eu estou usando só para ter o parâmetro fácil aqui, tá? Se você editar esse Budweiser lá, você põe o que você quiser aqui dentro, beleza? Só para mostrar a query. Então, eu pego o Anice que eu já tinha feito, em vez de eu fazer... Hã? A Nest? A Nest. Faz sentido. Obrigado. Eu gosto que me corrige quando eu falo inglês errado, porque eu estou tentando aprender melhor, para não passar vergonha. Bom, a Nest, obrigado. O Annex ele vai tirar as expressões, e aí eu uso... Alguém já viu isso aqui? Cross Join Lateral? E, cara, isso aqui é sensacional, tá? Eu dei um workshop quinta-feira e eu falei muito disso aqui. É muito bom. O que o Cross Join Lateral deixa você fazer? Eu consigo, aqui dentro, ó, referenciar esse USR Lexima que tá aqui, ó, no from. Se eu faço isso sem o lateral, ele não deixa. Então, o que eu faço? Eu expando, traria aquele monte de linha que vocês viram anteriormente, só que depois eu consigo saber exatamente qual que referencia. Então, se eu executar isso, ainda tá daquela forma. Ele tem as distâncias aqui, a distância de similaridade, só pra gente conferir. Mas como eu tô dentro do lateral, eu posso falar, bom, para cada palavra aqui, eu vou gerar uma queries com OR. Depois, para cada palavra, eu vou pegar essa queries com OR e fazer ela concatenação com AND, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou copiar outra query que eu tenho aqui. Não, na verdade eu não vou copiar outra query. Vou fazer isso aqui. O final fica isso daqui, ó. Então o que eu faço aqui? Eu tenho o cross-join lateral aqui dentro, e em vez de eu simplesmente trazer as colunas separadas, eu faço um string egg do texto com OR concatenado. Deu para entender? Se vocês não entenderam o resultado final, acho que vocês não vão entender isso aqui, tá? O que eu estou querendo fazer? Eu estou pegando todas as palavras que parecem Budweiser e estou concatenando elas com OR, o pipezinho. Depois eu pego todas as palavras que parecem lata, concateno ela com o pipezinho também. É isso que está fazendo nessa parte aqui, ó. Isso tudo aqui faz isso na prática, certo? Depois no final eu vou ter duas linhas, uma com a concatenação de Budweiser e uma com a concatenação de lata. Depois eu só faço mais um string egg e concateno as duas usando o e-comercial. Certo? Então, no final, eu tenho aquela query expandida bonitinha. Beleza? Antes do lateral, você teria que fazer isso na parte de uma CTE, e aí o desempenho pode cair consideravelmente em alguns momentos. E assim, é super importante pôr esse porcentagem aqui por causa do índice, tá? Não esqueçam desse cara, porque senão não vai dar muito certo. Beleza? Outra coisa que eu fiz aqui, que eu não tinha mostrado, é, como eu tô dentro de um contexto lateral, ficou fácil eu fazer uma outra coisa. Para garantir que eu não vou ter um array gigante, no iFood a gente cortou acho que em 100. A gente gera 100, cada palavra pode gerar 100 ORs ali, depois N ends, tá? Você dá um order by por esse operador aqui, que também é indexado, para o PGT-RGM. Então, esse porcentagem e esse aqui é do PGT-RGM. Order by, esse cara, limite 50, limite 100, limite 200. Aí você vai colocando o que você acha melhor, beleza? E aí ele vai gerar só as top 50 palavras mais semelhantes àquela que você digitou. Ok? Beleza? Esse operador é justamente isso. Ele é o medidor de similaridade. É. Que é até mais prático do que a função em alguns momentos. E aí, vou mostrar, né?
Põe um limite 10 aqui, que eu quero só mostrar um. E aí ele vai trazer tudo que tem cerveja e tudo que tem lata. Tem que ter os dois, tá? Então na descrição, ou ele vai ter no nome, ou ele vai ter na descrição, ok? Deixa eu ver só uma coisa, se ele está usando o índice. Ah, é o limite. Nossa, meu notebook tá lento pra fazer um explain, cara. Dá uma coisa errada. Aqui ele tá usando o índice Full Text Search. Só para mostrar a questão do room, o que a gente faria? Order by ts rank fts, vírgula. Veja que na prática, como eu criei essa função para encapsular, em vez de no meu código eu usar a função do PG, o ts rank, o plant, o ts query do PG, eu uso a minha. Simplesmente assim. E cuidado assim, às vezes você vai tunar elas diferentes dependendo da situação. Então a gente tem parâmetros específicos para restaurante, parâmetros específicos para cardápio, por exemplo, saca? Então, dependendo do cenário, você vai precisar ter alguma coisa assim. Limite 10. Se eu executar isso aqui, peraí que eu acho que eu fiz uma outra coisa aqui. É por isso que não tá, que tá indo rápido. Não tá indo rápido. Ele vai demorar um pouco. Foi. Agora foi bem mais rápido, né? Eu não tinha criado o índice na Materialize View, por isso que ele não estava devagar. Quando eu faço isso aqui, ele faz um order by pelo TS Rank. O TS Rank está aqui, ele faz um order by e traz os top 10 mais semelhantes que eu encontrei. Se eu fizer um explain analyze, olha só os problemas que o PG traz às vezes. Ele demorou cerca de 3 segundos para fazer esse cara aqui, tá? Isso aqui eu só estou mostrando uma coisa que eu tinha comentado. Lembra do índice room que eu falei? Se eu usar o operador do índice room, que é isso aqui, e tá lento ainda, tá alguma coisa errada. O do run você acha que você não criou? Não? Não vai dar tempo de eu criar se eu não criei. Derrubei o bagulho. Esse cara tem um problema. Só use esse operador se você criou o índice, porque senão ele não vai funcionar. Fiz essa besteira aqui, não tem problema. Mas o que eu queria mostrar era... O run, eu tenho um pouco de medo de usar ele em produção, porque ele é uma coisa externa, você tem que compilar ele na mão e tal. Mas se o que vocês usam tem bastante order by e tal, talvez valha a pena, ok? A gente não usa no iFood, porque a gente tem uma característica muito diferente da grande maioria. A gente sempre vai fazer o filtro por latitude e longitude. Então, o fato de eu ter a ordenação, ela já está num dataset menor, saca? Eu sempre vou ter um restaurante que atende aquela região só. E aí eu não tenho um dataset tão grande. Então o order by ele depende do seu dataset, beleza? Bom, pessoal, eu estou a 5 minutos do tempo. Tem algumas queries aqui. Na verdade, o que eu queria mostrar era isso. Eu peço desculpa se não deu tempo de explicar tudo em detalhes, mas na verdade a ideia era ser um pouco mais... Não mostrar tudo em muito detalhes, mas tentar mostrar bastante coisa. Tem muita coisa ainda que eu não mostrei. Por exemplo, tem o TS Highlight, TS Headline, que ele marca a palavra original com... Acho que eu devo ter uma query que faz isso. Isso aqui, ó. Por exemplo, o exemplo básico. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho os highlights aqui, tá vendo? E aí se você colocar na sua aplicação web, você consegue trocar os seus caracteres que ele usa, não é só B. Ele já vem destacado. Então, a hora que retorna, já retorna destacado. Tem algumas técnicas de autocomplete também. Geralmente, a gente coloca o prefixo no final ou usa a tabela de dicionários. Então, assim, o bottom line disso tudo vocês não vão sair daqui, putz, sou puta manjador de Full Text Search, a não ser quem já era, porque eu já vi que já tem uma galera que já era. Mas a minha ideia é que vocês saiam daqui sabendo que tem outras opções. Se você for criativo, você consegue fazer muita coisa. O que a gente viu na prática uma das coisas que a gente faz, por exemplo, que eu não mostrei em detalhes, mas é isso aqui, ó. Cadê a... Como eu tenho a Materialize View que tem palavra e query, eu consigo lá dentro adicionar um union all. Na verdade, a gente não faz explícito, a gente faz numa tabela bonitinha, mas isso aqui foi só um exemplo. Adicionar sinônimos direto. Qual que é a grande vantagem disso aqui? Por que não fazer lá no dicionário do PG direto, que é o jeito correto de fazer?
A grande vantagem disso aqui é que eu consigo criar uma interface de edição de sinônimos para o meu usuário final de back-office, claro. Meu usuário de back-office, eu não preciso reprocessar os dados que já tem na tabela. Então, aqui dentro, eu coloquei, se o cara buscar por Bud, BUD, ele vai achar Budweiser. Saca? Eu consigo fazer isso. Então, além de tudo isso, só de eu ter usado essa materialize view que tem palavra e query, eu consigo adicionar palavras e queries explícitas. Eu não preciso usar o meu dicionário do TS Status. Beleza? Então, é uma forma de ter sinônimo sem depender daquele arquivo que vai funcionar no RDS, que vai funcionar no Google Cloud, etc. Que não funcionaria no RDS porque você tem que jogar o arquivo lá dentro. Beleza? Tem outra também que é a TS Rewrite, que faz uma coisa parecida, então vale a pena vocês verem. Pessoal, tem pouco tempo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu não sei quanto tempo eu tenho, na verdade. Acho que são poucos minutos. Pode falar. Usaram aprendizado estatístico para alterar o dicionário em algum momento? A gente está fazendo isso agora. Porque o que a gente fez até então? O nosso problema maior estava na busca latitude e longitude e tal, e a busca textual estava funcionando bem, só que agora a gente está com um time dedicado para melhorar a busca textual. E aí, o que a gente está se baseando para fazer isso? O que eu cheguei para a galera e passou? Primeiro eles chegaram para mim, beleza, eu quero fazer os estudos, eu vou gerar um monte de vetor, um monte de coisa, e como é que eu faço para executar? Falei, cara, desde que você gere uma query que tenha ends e ors, eu faço o que vocês quiserem. Eu consigo socar esse negócio para dentro. Então, na verdade, a gente está fazendo isso agora. Uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, é, cara, fez uma busca, não encontrou nada, pega essa busca que o cara fez, tenta criar buscas que as pessoas na região fazem semelhantes e injeta ela no lugar. E aí fala, ó, não achei que você tinha, mas eu achei uma coisa que talvez você vai te interessar. É basicamente um algoritmo de recomendação, né? Só que o nosso problema é sempre assim, cara. A recomendação pra gente seria muito simples se fosse de filme. Porque filme todo mundo vê os mesmos, tem os mesmos filmes. Restaurante nem todo mundo enxerga os mesmos. Eu tenho que pegar na região do cara pra fazer o estudo. Sim, tem uma porrada de palavras que são muito regionais, como por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, mas eu tô lá em Curitiba. Então, lá eles não falam salsicha, é vina. Então, é regional. Né? Se você for falar de salsicha lá, eles vão entender outra coisa. Sim. Tem uns mineiros também que falam que salame, na verdade, é mortadela. Eles falam mortadela e eles querem dizer salame. Não, é o contrário. Eles falam salame, mas eles querem dizer mortadela. Não sei porquê. Não me pergunte. Mais alguma dúvida, pessoal? Você comentou sobre não conseguir carregar o dicionário de uma tabela. Imagina que você mostrou no final você for injetar ela para aquela query específica. Ah, na Materialize. Oi? Daria para fazer isso. Você carrega, pode montar uma tabela para O meu único medo disso aqui é assim, eu não sei ainda quantas palavras que eu posso colocar isso antes de derrubar a performance. Eu fiz um teste uma vez de colocar todas elas com um prefixo. Isso foi desastroso, tá? Isso não deu certo. Mas dos testes que eu fiz, num dataset considerável, eu acho que dava uns 20 gigas a tabela, mais ou menos. Eu não lembro quantas linhas, eu devia ter pego. Eu coloquei até umas 500 palavras, concatenadas com or e end, e foi suave, assim, não teve muito problema. Eu fiquei até impressionado, pra falar a verdade, eu fiquei muito cético disso. Falei, cara, funcionou, logicamente, vamos ver a performance. Ah, vai ficar uma bosta, eu já achava que ia ficar. Não ficou, cara, ficou razoável até. Mas, claro, quanto mais você vai colocando, mais lento vai ficando. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado pelo presente de vocês. Se tiverem uma dúvida, pode me procurar. Tá meu e-mail aí, se alguém quiser mandar um e-mail e tal.